Na Pantanal, jogo importantíssimo pro Palmeiras, afinal de contas, é o vice-líder do campeonato, 34 pontos, vem de uma vitória importantíssima em cima do Cruzeiro, um gol chorado, um gol sofrido, mas um gol merecido no finzinho do jogo. O Verdão vem de vitória e agora viaja para enfrentar o Cuiabá, time de Daverson, time do ex-jogador do Palmeiras, um time que vem de uma derrota, perdeu por 2-0 para o Atlético Paranaense, mas é o 8º colocado no Brasileiro, 28 pontos, joga dentro de casa, tem o artilheiro Daverson com 8 gols no campeonato. É o jogo de daqui a pouco. Alô, torcedor do Palmeiras, é dia de jornada tripla nesse sabadão na Bandeirantes. Daqui a pouco, 6:30 da tarde. Em 20 minutos, a bola rola para Cuiabá e Palmeiras. Você curte no microfone da Bandeirantes. Repórter Felipe Melo trazendo destaques e informações. Começando com o time de Cuiabá, começando com o time da casa. A informação, será que tem lei do ex hoje? Boa tarde pra você agora, boa noite. Fala, Felipe Melo. Tudo bem, Melo? Tudo bem, Martelli. Grande abraço pra você, boa noite. Pra todo mundo ligado na Rádio Bandeirantes. Cuiabá que fez um excelente primeiro turno. Saldo positivo, próximo do G6. Dourado é o 8º colocado com 28 pontos. Fora da zona de classificação a Libertadores da América, mas bem próximo de entrar na zona de classificação da Libertadores. Em casa, o Alviverde, o Dourado, não perde há 4 jogos, mas vem de uma derrota no Campeonato Brasileiro na última rodada fora de casa para o Atlético Paranaense. Perdeu por 2-0, Martelli. É o destaque, a informação do Cuiabá. Daqui a pouco a bola rola, jogadores no gramado fazendo o trabalho de aquecimento. Já Verdão em campo, já Palmeiras para começar mais um capítulo do Brasileiro, buscando se aproximar do Botafogo. Daqui a pouco empatou com o São Paulo jogando fora de casa. Ulisses Costa trouxe o recado no microfone da Bandeirantes. A informação do Verdão, o destaque do Palmeiras, buscando o 12º título do Campeonato Brasileiro. Diga lá, fale do Verdão, fala, Felipe Melo. Vice-líder do Campeonato Brasileiro com 34 pontos, mas a 14 do Botafogo. Mas se vencer, diminui a distância para 11 pontos. O Palmeiras tem desfalques importantes hoje. Gustavo Gomes, Vanderlan estão fora do jogo por suspensão. Gabriel Menino, Luiz Guilherme e Dudu tratam problemas físicos. Portanto, o Palmeiras modificado porque no meio de semana tem jogo das quartas de final da Libertadores da América contra o Deportivo Pereira fora de casa. Verdão em campo, Palmeiras daqui a pouco, jogando 90 minutos, querendo a vitória, querendo vencer o Cuiabá. Se o Palmeiras vencer, tira pontos importantíssimos do Botafogo, tira 2. Afinal de contas, o Botafogo empatou com o São Paulo. A informação é essa. E a análise é sua. Boa noite pra você, Mauro Betti. Prazer estar contigo. Fala, mestre. Fala, Martelli, honra e alegria toda minha de estar com você, com o Felipe, com todo o timaço da Rádio Bandeirantes, para ver um Cuiabá que está melhor do que encomenda. Eu confesso que antes de a bola rolar nesse brasileiro, eu achava que o Cuiabá estaria no Z4, no G-4, na lanterna do campeonato, e faz um baita campeonato até a derrota no meio de semana. Era o time que tinha a melhor sequência de 4 vitórias, jogando bem, jogando bonito, e competitivo ainda mais em casa, contra o Palmeiras, que está mais ou menos onde eu esperava, era time para ser campeão, ainda pode ser se o Botafogo deixar, já deixou 2 pontos no Morumbi, o Fogão, e o Palmeiras precisa trazer esses 3 pontos, mas não é fácil pela emoção e animação do Cuiabá. Tem uma grande torcida palmeirense, claro, presente, mas tem Deivinho do outro lado, jogo bom, jogo equilibrado, jogo para você narrar um empate com gols, Martelli. É o futebol na Bandeirantes, daqui a pouco Cuiabá e Palmeiras se enfrentam. O destaque, a informação de Felipe Melo, a análise e o comentário de Mauro Betti, plantão esportivo da Bandeirantes. Alô, boa noite pra você, diga lá, fala Luiz Felipe Nunes. Boa noite, Martelli, boa noite a todos os ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes. Hoje às 9 horas da noite tem mais transmissão aqui do futebol da Rádio Bandeirantes. Tem Cruzeiro e Corinthians com transmissão de Rogério Assis. Destaque, informação do time de jornalismo da Bandeirantes. Diga, Maria Eugênia Cotaiti. Boa noite, Martelli. Um abraço aos ouvintes bandeirantes. O coronel da Polícia Militar, Jorge Eduardo Naime, é suspeito de usar a estrutura da corporação para transportar 1 milhão em espécie de São Paulo para Brasília no dia 12 de janeiro. O militar está preso desde o dia 7 de fevereiro, após ser alvo da Operação Lesa Pátria da Polícia Federal. A descoberta foi feita durante as investigações da PGR sobre a responsabilidade do Departamento Operacional com a falha de segurança que permitiu a invasão de prédios públicos no dia 8 de janeiro. O militar chefiava a PM do Distrito Federal na data. A defesa de Naime afirma que ele é inocente.
É o sonsaço da Bandeirantes, na mesa de som, Michel Lopes na central, Beto Rebeck no suíte, Alan Marcel no digital, Ana Carolina Galiano, timaço da Bandeirantes pronto para o jogo, daqui a pouco a bola rola, em 15 minutinhos, Verdão em campo, Cuiabá e Palmeiras se enfrentam, porque o futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Cuiabá e Palmeiras se enfrentam, você curte no microfone da Bandeirantes. É o torcedor do Verdão apreensivo, é o torcedor do Cuiabá também apreensivo. Já os times no gramado da Arena Pantanal. Lembrando que daqui a pouco, hoje mais tarde, Corinthians enfrenta o Cruzeiro, tem jogo importantíssimo. Rogério Assis transmite o jogo. Agora há pouco, o São Paulo enfrentou o Botafogo. Jogo terminou empatado em 0-0 com gol anulado. Destaque final, Paulo do Vale. Boa noite para você, fala do Vale. Boa noite, Pedro Martelli. Abraço para você, para o amigo ligado esportiva da Rádio Bandeirantes. O São Paulo com o time mesclado acabou ficando no 0-0 com o líder Botafogo, que pode ter essa distância na liderança encurtada. 2 gols anulados de Luciano. Rames Rodrigues, pela primeira vez entre os titulares, jogou apenas o primeiro tempo. Lucas entrou na segunda etapa, assim como Calério. O tricolor paulista, que está a 5 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, volta a campo quinta-feira, Copa Sul-Americana, quartas de final, contra a LDU, Martelli. Ulisses Costa transmitiu o jogo, Cláudio Zaidan, Paulo do Vale, 0-0 no Morumbi, São Paulo e Botafogo. Mais à noite teremos 9 da noite, Corinthians em campo, destaque a informação do Timão, destaque do Coringão, fala Xaralô, Pedro Ramiro. Tudo bem, Martelli? O Corinthians vai poupar alguns atletas para o jogo de daqui a pouco, 9 horas da noite, contra o Cruzeiro no estádio do Mineirão. Yuri Alberto, Renato Augusto, Murilo, Gil, foram alguns atletas que não viajaram a Belo Horizonte. Uma provável escalação tem Cássio, Bruno Mendes, Caetano, Lucas Veríssimo e Matheus Bidu. No setor de meio de campo, Moscardo, Fausto Vera e Giuliano. No ataque, Wesley, muito provavelmente Felipe Augusto, ao lado de Rojas. Timão entra em campo, Rogério Assis dá o recado, Rogério Assis com Corinthians e Cruzeiro e Corinthians no microfone da Bandeirantes. Mais informações, mais destaques dos times. Verdão tá deixando o gramado, Cuiabá também tá deixando o gramado para daqui a pouco voltar em definitivo para 90 minutos na Arena Pantanal. Torcedor do Verdão se faz presente, faz barulho na Arena Pantanal. Mais uma informação do Cuiabá, fala Melo. Vamos lá para falar do Daverson, o Deivinho, que é vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, tem 8 gols, assim como o Vitor Roque. Só o Tiquinho Soares, que segue isolado ali na liderança com 13 gols marcados até agora no Campeonato Brasileiro. E hoje, o Daverson, o Deivinho, confirmado na equipe titular, tá com um cabelo diferente, um cabelo rosa. Acabou pintando um cabelo rosa. O Daverson, ele gosta de chamar a atenção, faz muita festa, principalmente quando tá jogando contra adversários com o Palmeiras, né? O Palmeiras, por exemplo, o Daverson, quando joga contra o Flamengo, vira um cara diferente, um jogo especial. E hoje, pro jogo contra o Palmeiras, Daverson já foi ali cumprimentar os jogadores, ex-companheiros de equipe. Daverson, que tem uma linda história com a camisa do Palmeiras, fez o gol do título da Libertadores da América contra o Flamengo. Gol que ele carrega com uma tatuagem no seu pé esquerdo. E tem 8 gols no Campeonato Brasileiro. É o artilheiro do Cuiabá, Daverson, daqui a pouco em campo. Daverson enfrentando seu ex-clube. Ele é um episódio e ele é, na verdade, um cara à parte no jogo, né, Mauro Betti? O torcedor do Palmeiras tem o carinho com o Daverson, mas ele pode aprontar hoje, Mauro. A lei do ex, não tenha dúvida, mas o Daverson é uma coisa maluca mesmo, né? Aliás, como diz o grande São Marcos, a partir do Daverson, o César maluco virou o César normal. E uma vez eu perguntei pro Filipão, ainda em 18, então Filipão, por acaso, eu nem completei a frase, ele falou, não é no futebol, na vida.
não tem ninguém mais maluco que o Daverson. E ele consegue, mesmo sendo fundamental, a média de minutos para ele fazer um gol no Flamengo é de 75 minutos, ele faz um gol. E que gol ele fez pelo próprio Palmeiras no Bi-Tri da Libertadores, lá em 21 em Montevidéu. O Daverson, mesmo assim, é um cara, se não querido, evidentemente, é respeitado e todo mundo morre de rir, até quando ele faz as pataquadas dele. Só que deixando o personagem, o meme de lado, Martelli, ele tem jogado muitíssimo bem. Foi um dos destaques dessa recuperação do Cuiabá no campeonato e tem jogado bem mesmo. Num time que não é só o Daverson, tem o Cleison, tem outras coisas. Um bom trabalho do Tony Oliveira. Enfim, um adversário duríssimo que o Palmeiras vai enfrentar já e que você vai transmitir aqui na Rádio Bandeirantes. Já os times escalados no microfone da Bandeirantes. O Palmeiras está pronto para o jogo, comandado por Abel Ferreira. Comandado por Antônio Oliveira, o Cuiabá também está pronto para o jogo. Mais informação, mais destaque do Palmeiras. Alô, torcedor do Verdão, tá chegando a hora. Palmeiras em campo, vai em busca, tá buscando, tá tirando pontos do Botafogo. Quem sabe daqui a pouco mais uma vitória. Fale do Verdão, Melo. Verdão que, aliás, só foi derrotado 4 vezes nos últimos 42 jogos de campeonato brasileiro. Como visitante, o Palmeiras só foi derrotado 3 vezes nos últimos 31 jogos de Brasileirão. São 14 vitórias, 14 empates e uma derrota em 2022 e 2 derrotas em 2023 como visitante. E o Verdão nunca foi derrotado no Mato Grosso, somando 7 vitórias, uma delas sobre o Cuiabá e um empate justamente contra o Cuiabá na partida mais recente. Hoje, Verdão não conta com Dudu na frente, mas tem o seu Rafael Veiga e Arthur, 2 grandes jogadores que não estão poupados hoje para a partida contra o Deportivo Pereira. O Palmeiras sem o seu atacante de referência, o Rony, sem o Dudu, mas com Rafael Veiga e Arthur. E o Rafael Veiga é um dos artilheiros do Palmeiras na temporada. Aliás, é o jogador que mais gols marcou, 13 gols nesta temporada. E o Arthur chega ali na 3ª colocação com 10 gols. O Rony, que está no banco de reservas, tem 12 gols anotados em 2023. Já vamos escalar os times do microfone da Bandeirantes. Palmeiras está pronto. Cuiabá também está pronto. Mauro Betting. Muito se fala, torcedor do Palmeiras, sobre elenco do Verdão. Não é um banco fundo. Não é um elenco que se pode contar para várias competições. Hoje é um teste, né? Entre aspas, temos aí John, Richard Rios, algumas mudanças, Flaco Lopes no ataque. Como é que você vê o elenco do Palmeiras para o tamanho da direção do Verdão? E para o dinheiro que é investido e pela pressão que é natural, como você destacou, com tantas pressões, com tanto investimento e com o atual nível de competição, de um trabalho histórico do Abel e dessa direção também. O elenco daqui a uns anos você vai falar, nossa, a torcida reclamava, a imprensa reclamava, pô, olha os caras que tinha, Hendrick, Luiz Guilherme e tal, ok, mas ainda são muito jovens, o próprio Hendrick muito longe do ideal, o Luiz já está mostrando alguma coisa, outros bons jogadores, inclusive começaram jogando ok, mas pro nível de necessidade, pelo menos uns 2 ou 3, não precisa tanta gente, mas uns 2 ou 3 dava para manter um time bom, como aliás esse time mesmo desfalcado, mesmo não ser o titular em Cuiabá, ainda é muito bom, Martelli. Vamos escalar os times do microfone da Bandeirantes. Está tudo pronto na Arena Pantanal. Cuiabá e Palmeiras se enfrentam. O Palmeiras na atual vice-liderança com 34 pontos, tentando se aproximar cada vez mais do Botafogo. O Cuiabá vai chegando à boca do túnel. Cuiabá vai jogando dentro de casa. São 28 pontos. Tem esse fato também, né? Cuiabá com 28, se vence o jogo, vai a 31, se aproxima. É uma temporada para o Cuiabá até o momento que pode-se dizer positiva, inclusive com o Daverson sendo um dos grandes responsáveis por esse time, por essa guinada. Tem Cleison, Mauro Betti já falou, o próprio Jonathan Cafu está escalado como titular, mas enfim, são jogadores do Cuiabá que tem a sua importância, querendo ou não, no time que vai em busca de uma vitória para cima do Palmeiras. Daverson é o vice-artilheiro junto com Vitor Roque no Campeonato Brasileiro. Está escalado e pronto para o jogo com 8 gols. Está pronto para entrar em campo com um estilo diferente, com o cabelo pintado em rosa, com inclusive as suas filhas no colo. Pronto e querendo o jogo, Daverson, buscando enfrentar o seu ex-clube, prontinho para entrar em campo. Na Bandeirante está tudo pronto, o torcedor do Palmeiras ansioso pela vitória, quem sabe uma vitória pro Verdão, tem que passar pelo Cuiabá. Na Bandeirantes vamos escalar os times, começando com o Cuiabá, começando com o 12 vezes campeão mato-grossense. Na Bandeirantes com o hino do Cuiabá, Felipe Melo, escalação do Cuiabá.
Cuiabá Esporte Clube, o Dourado, escalado com no gol camisa número 1, Walter. Na lateral direita, 2, Matheus Alexandre. Na zaga, 33, Alain e Pereur. 4, Marlon. E na esquerda, camisa número 20, Riquelme. No meio de campo, 88, Fernando Sobral. 14, Ranielli. 10, Cepelini e 7, Jonathan Cafu. Mais na frente, 29, Cleison e o Deivinho, camisa número 16, Denverson. Mais uma vez o Dourado. Walter no gol, na direita, Matheus Alexandre. Na zaga, Alain Pereur e 4, Marlon. 20, Riquelme na esquerda. Fernando Sobral, Raniel e Cepelini no meio. Jonathan Cafu, Cleison e o Deivinho na frente. O Cuiabá escalado. E o banco de Antônio Oliveira Melo. João Carlos, Wendel, Alisson, PK, Ronald, Lucas Mineiro, Felipe Augusto, Denilson, Wellington Silva, Emerson Ramon, Derek Lacerda e o Pita. Este é o Cuiabá escalado, pronto e definido para o jogo. Último da fila neste momento. Jogadores do Dourado subindo ao gramado. Denverson é o último da fila. O Verdão também está em campo. André Luiz Bento, árbitro da partida, pega a bola. Jogadores do gramado. Tá chegando a hora, torcedor do Palmeiras. Chega a hora também, torcedor do Dourado. O Verdão tá em campo, Palmeiras escalado e definido. Na Bandeirantes, vamos conferir o time de Abel Ferreira, de 11 vezes campeão brasileiro, de Tri-Libertadores, de 4 Copas do Brasil. Na Bandeirantes, Felipe Melo com a escalação do Palmeiras. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda. O maior campeão do Brasil, Palmeiras, escalado pelo técnico Abel Ferreira com time misto hoje, poupando alguns jogadores para o grande jogo da semana contra o Deportivo Pereira pela Libertadores da América. Mas no gol segue ele, camisa número 21, Everton. Na lateral direita, 2, Marcos Rocha. Na zaga, 13, Luan. 26, Murilo. E na esquerda, 22, Piquerez. Meio de campo, 8, Zé Rafael. 27, Richard Rios. 40, John e 23, Rafael Veiga. Com mais na frente, 14, Arthur. E o camisa número 18, Flaco Lopes. Repeteco do Verdão. O Everton no gol, Marcos Rocha na direita, Luan e Murilo na zaga, Piquerez na lateral esquerda, Zé Rafael, Richard Rios, Rafael Veiga, John, Arthur e Flaco Lopes. E o banco de Abel Ferreira Melo. Marcelo Lomba, Kaique, Hendrick, Rony, Mike, Breno Lopes, Jailson, Garcia, Naves, Fabinho e Kevin. Tá tudo pronto, torcedor do Verdão. Este é o Palmeiras escalado e definido para o jogo. Jogadores perfilados para execução do Hino Nacional. Tá tudo pronto na Arena Pantanal. Cuiabá e Palmeiras vão se enfrentar 6:30 da tarde. A bola rola em menos de 5 minutos. Verdão em campo, Palmeiras em campo, buscando uma vitória fora de casa. Eles que estão hoje de preto e vermelho. Felipe Melo, quero saber quem apita o jogo. Nome completo, hein? André Luiz Schettino Policarpo Bento, de Minas Gerais. Assistente número 1, Guilherme Dias Camilo, FIFA Minas Gerais. Assistente 2, Ricardo Júnior de Souza, também de Minas. O VAR é o Wagner Huey, de Minas Gerais, árbitro FIFA. E do Mato Grosso, Luiz Paulo de Moura Pinheiro, o quarto árbitro da partida. Tá tudo pronto, jogadores terminam o protocolo oficial, jogadores vão para aquela última conversa, tudo pronto no microfone da Bandeirantes. Mais cedo o São Paulo entrou em campo contra o Botafogo, jogando dentro de casa, empatou em 0-0, Ulisses Costa transmitiu o jogo. Mais à noite, 9 da noite, Corinthians em campo, Cruzeiro e Corinthians se enfrentam, Rogério Assis transmite o jogo. Em menos de 3 minutos a bola vai rolar, escurecendo na Arena Pantanal, o Cuiabá enfrentando o Palmeiras, times escalados e definidos no microfone da Bandeirantes. Verdão em campo, te pergunto, Mauro Betting. Surpresas nas escalações, Mauro? Pouquinho, né, Martelli? Assim, o Palmeiras se esperava uma ou outra mudança, porque tem jogo complicado, tem Libertadores. Então dava uma poupadinha. Eu achei até que ele fosse poupar mais. Gostei da ideia básica do Abel, até porque você tem Richard Rios que qualifica com o Zé Rafael marcando, Arthur e John pelos lados, Veiga fundamental por dentro e o José Flaco Lopes por dentro.
E do lado do dono da casa, o Cuiabá, era mais ou menos esse time mesmo. Um ótimo momento do Fernando Sobral, mais uma vez, marcando, armando para o jogo. Cepelini também. Cleison muito bem com o Jonathan Cafu abrindo o jogo como pontas mesmo. E a fase do Davidson. Enfim, é um time de qualidade, num grande momento, melhor momento do Cuiabá, não só neste brasileiro, mas desde que ascendeu a Série A. Jogo duríssimo para o Palmeiras e não só porque também não é a melhor equipe, a força máxima, toda a cavalaria do Abel Ferreira. É porque o Cuiabá está jogando bem, ainda mais em casa, e é um dos times a serem batidos, claro, é o atual campeão brasileiro, o Palmeiras. Ô Mauro Betti, tem palpite para o jogo ou difícil apontar algum... Martelli, você sabe que eu sou mureteiro, murubete mesmo, e vou pro popular 1-1. Quando eu não sei, normalmente eu não sei, é 1-1. 1-1, falou Mauro Betti no microfone da Bandeirantes. Está tudo pronto na Arena Pantanal. Cuiabá e Palmeiras vão se enfrentar pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Está tudo pronto, você ligado no microfone da Bandeirantes. A bola vai rolar 6:30 da tarde, o Palmeiras em campo. Verdão buscando mais uma vitória importantíssima no Campeonato Brasileiro. Tudo pronto pelo lado do Cuiabá, tudo pronto também pelo lado do Palmeiras. Como é que é o nome do cidadão que está no VAR mesmo, o Felipe Melo? É o de sempre, né? O Wagner Hillway. Perfeito. Hillway está no VAR. Temos a arbitragem de vídeo. Nesse momento, cumprimento entre Abel Ferreira e o treinador do Cuiabá, Antônio Oliveira. Os dois treinadores, inclusive. Ora, pois. Ora, pois. Assim, né? E o carinho dos jogadores com o Daverson, hein? Destaque aí do abraço do Daverson, Melo. É o Deivinho, que eu falei que ele tá de cabelo rosa hoje. Cabelo raspadinho, estilo Deivinho, não é igual do Ronaldinho. É um cabelo rosa. E tá abraçando todos os ex-companheiros de Palmeiras, né? Daverson foi muito feliz do Palmeiras, campeão da Libertadores, campeão brasileiro com o Palmeiras, muitos títulos com a Sociedade Esportiva e agora cumprimentando seus ex-companheiros de clube, mas agora Deivinho é jogador do Cuiabá e em excelente fase, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. É o microfone da Bandeirantes pronto para transmitir mais um jogo Verdão em campo. Você ligado no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Junião Maloca tá ligado com a gente. Alô, Beto Leitão, ligado também conosco. Tá tudo pronto na Bandeirantes, vai começar o jogo. Palmeiras escalado, pronto e definido inteiro de branco, posicionado à esquerda. Cuiabá com seu uniforme tradicional, primeiro uniforme em verde, alguns detalhes em amarelo ao lado direito. Verdão joga inteiro de branco, tem praticamente na diagonal essa camisa nova do Palmeiras como se fosse uma pincelada em verde. Verdão pronto, escalado e definido, buscando mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. Cuiabá também pronto, escalado e definido, buscando com o comando de ataque de Daverson vencer, quem sabe, o jogo. O árbitro olha para o relógio, autoriza, apita o árbitro, começa o jogo. Pedro Martelli. Curtindo o futebol na Bandeirantes, é Campeonato Brasileiro, é Palmeiras em campo, é Cuiabá em campo, sai jogando o Verdão, bate o primeiro na bola, domina pela meia esquerda, John tapa de primeira pela linha lateral na canhota, volta o jogo Piquerez, recomeça pela quarta zaga, Murilo tenta despachar para o campo de ataque, intercepta a marcação, deu para Daverson pela meia esquerda para Cleison disparou para o campo de ataque, rolou na meia esquerda para Riquelme tentou levar na linha de fundo por baixo, Richard Rios observa a saída da bola, linha de fundo, tiro de meta pro Dourado, ou melhor, tiro de meta pro Palmeiras, é isso, Melo? Exatamente, pro Palmeiras, e olha, ele deu um chega pra lá, o camisa número 27 do Palmeiras, o Richard Rios do Cleison. Juiz não marcou falta, apenas tiro de meta pro Verdão, que já tem a posse de bola. Palmeiras domina pela meia esquerda, Piquerez tenta despachar para o campo de ataque, lateralmente, rasteiro pela meia esquerda, John por dentro, tentou escapar da marcação, perde a bola, Cuiabá retoma, Daverson sai da grande área, 3 dedos da bola, enjoado pela ponta direita, a bola é boa para Jonathan Cafu tentou lançamento da ponta direita para a ponta esquerda, chega para Cleison de primeira pro meio da grande área, o Everton no alto, tranquilo para fazer a defesa o goleiro do Palmeiras, Melo. Não foi um cruzamento, né? Foi um chute pro alto e o Everton subiu e conseguiu fazer a defesa, posse de bola pro Verdão. Sai jogando o Palmeiras pelo campo de defesa, placar de 0-0, passamos de 1:20 jogados deste primeiro tempo, domina dentro da grande área, inteiro de azul, Everton vai despachar pro campo de ataque, caminha com a bola nos pés, Palmeiras aguarda no campo de defesa, abre pelo lado direito, Luan abre pelo lado esquerdo, Murilo, prefere o Everton pro campo de ataque, ele quebra na meia direita, tenta tocar de cabeça, explode na marcação nas costas, Richard Rios, fica pela disputa na ponta direita, dominou Zé Rafael para Richard Rios com falta, segundo o árbitro. Jogo parado, falta marcada no campo de defesa na meia direita, primeira do jogo. Falta marcada em cima do Rafael Veiga, estava dominando no campo de defesa do Palmeiras, veio por baixo o jogador do Cuiabá e derrubou o jogador do Verdão. Posse de bola pro Verde. Quem dirige com a 99 conta com incentivos para ganhar mais. 99.
Cuiabá sai jogando pelo campo de defesa na quarta zaga, na meia direita. Marlon tem o domínio. Fatia para o campo de ataque. É para Jonathan Cafu. Cafu abandona a ponta, vem por dentro. Tenta escapar da marcação. Volta pela meia direita. Entrega para Matheus Alexandre. Matheus Alexandre recua lá atrás. Na meia esquerda, Alain Pereur. Sai jogando o zagueiro do Dourado. Empurra a jogada pela meia esquerda. A bola é boa. De primeira para Riquelme. Riquelme escapou, soltou para Cleison. Cleison pedalou, balançou, devolveu para Riquelme. Riquelme na meia esquerda. Rente a marca da Cal. Volta o jogo. Se apresenta Cepelini. Cepelini mais atrás para Alain Pereur. No campo de ataque. Ele cruza a fronteira. Curte uma de meia. Só observa a marcação do Palmeiras. Alan domina pela meia esquerda. Rola por dentro. Passe de primeira. É para Ranieri. Ranieri no círculo central do gramado. Inverte o lado do campo. Chama pela ponta direita. Mais uma vez. Matheus Alexandre para Jonathan Cafu. Jonathan Cafu. Matheus Alexandre. Os dois trabalham a bola pela meia direita. No campo de defesa vai recomeçar Cleison no círculo central do gramado. Troca passes o Cuiabá no comecinho de jogo. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Conectada com o futuro. Está jogando mais uma vez o Cuiabá pelo campo de defesa na meia esquerda. Lá em período de primeira passe errado. Quarta marcação, explode no Arthur. Sai, é lateral. Lateral pela meia esquerda no campo de defesa. Posse de bola para o Dourado. Comecinho de jogo, 3 jogados deste primeiro tempo na Arena Pantanal. 0-0, não tem pressa o Cuiabá para repor a bola em campo. Lateral marcado no campo de defesa. Vem para arremessar a bola lá para frente. Riquelme. Riquelme arremessa para dentro de campo. Cleison tenta o domínio. Tentou a marcação e escapou do Richard Rios. Soltou para Daverson. Entre as pernas do Richard Rios. Comete a falta. Falta de ataque do Daverson na meia direita, à frente do banco de reservas. Falta pro Verdão. Ele não quis passar pelo Richard Rios, ele quis empurrar o Richard Rios, passar por cima do Richard Rios. Falta marcada, posse de bola pro Verdão, tudo igual, Martelli, 0-0. Palmeiras sai jogando pelo campo de defesa, vem para buscar a jogada no campo de retaguarda. Rafael Veiga. Rafael Veiga pela meia esquerda, na quarta zaga. Murilo adianta na canhota para Piquerez. Piquerez abandona a ponta, vem por dentro, perde a bola com falta. Mais uma falta marcada, 4 jogadas, muitas faltas, hein, Melo? Mais uma falta marcada no sistema defensivo, falta pro Palmeiras, mais uma vez, agora dessa vez em cima do Piquerez. O jogador do Cuiabá, camisa número 7, o Jonathan Cafu, acabou colocando a mão na bola. Mão na bola não pode, falta marcada pro Verdão. Com a bola nos pés, Marcos Rocha na meia direita. Está jogando, inverte ao lado do campo, chama Piquerez de lateral para lateral. Volta a jogada Piquerez para Luan. Luan frente de primeira, vem para buscar o jogo, tenta escapar da marcação de novo. O John abre a jogada pela ponta direita. É pro capitão Marcos Rocha. Trabalha lateralmente para Veiga. Veiga para Marcos Rocha. Marcos Rocha tentou a devolução na ponta direita. Bola para Arthur na linha de fundo. Alain Pereur por baixo, tira. Completa na meia esquerda, Riquelme. Volta pela linha de fundo, passe errado. O passe era para recuar na zaga para Alain Pereur. Vai pela linha de fundo, marcado escanteio pro Palmeiras na ponta direita, Melo. E foi um baita presente do Riquelme agora, porque a bola estava na posse do Dourado e ele acabou dando um escanteio de graça pro Palmeiras. Primeiro escanteio do jogo pro Verdão, lado direito, vem bola parada pro Alviverde tentar abrir o placar. Escanteio pro Palmeiras cobrar pela ponta direita, placar de 0-0, quem sabe o primeiro gol. Veiga pra bola, de perna esquerda, Rafael Veiga caprichou, levantou na primeira trave, subiu, cortou a marcação, voltou Marcos Rocha, devolve para Veiga, Veiga na quina da grande área, na ponta, linha de fundo, bola boa, Richard Rios, escapou, chamou para canhota, mais uma finta, escapa mais uma vez o Daverson, passe errado. Passe errado pela linha lateral, jogo parado lateral para o Dourado cobrar no campo de defesa pela meia esquerda. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio, com muita qualidade e economia em todos os produtos. Tenda Atacado. Quase 6 jogados deste primeiro tempo, só dá Verdão no jogo até o momento, 0-0. Lateral já cobrado pelo campo de defesa na meia esquerda, está jogando mal Cuiabá, toca de cabeça para ninguém, Fernando Sobral intercepta a marcação do Palmeiras com falta. Mais uma falta no campo de ataque, falta Zé Rafael, o trem derrubado no círculo central, é isso? Atropelado o trem agora, né? Falta marcada no campo de ataque do Palmeiras. Agora o Verdão tem pressa. Tudo igual, Martelli. Na Arena Pantanal, Palmeiras e Cuiabá, 0-0. Verdão troca passes do campo de defesa com a bola nos pés. Luan pela meio direita para o capitão Marcos Rocha. Marcos Rocha ergue a cabeça, busca espaço, tenta o passe à frente, prefere lateralmente para Arthur. Arthur vem para buscar o jogo no campo de defesa. Volta para Marcos Rocha, pressionado pela marcação de Cleison. Marcos Rocha despacha para o campo de ataque, é para subir, para tocar de cabeça. Flaco Lopes mais alto que ele, Alain Pereur tira. Bola fica no bate-a-bate com falta. Pé alto marcado, mais uma falta marcada para o Palmeiras na meia direita, reclama o técnico do Cuiabá. O Antônio Oliveira vai tomar uma chegada. Tá sentindo o jogador do Verdão, falta marcada, hein, Melo? Subiu o pé alto, camisa número 20, Riquelme, atingindo, ou melhor, foi o Riquelme mesmo, atingindo o jogador do Palmeiras, Richard Rios, bem na frente do árbitro. E o juiz marcou a falta, sem cartão, Richard Rios no chão com dores, falta marcada para o Palmeiras no campo de ataque.
Palmeiras vem para o campo de ataque, domina Marcos Rocha, lança à frente, Richard Rios na linha de fundo, levou, cruzou na segunda trave, vai pintar o gol, testou, Flaco, perdeu! Pra fora! Numa jogadaça do Verdão, Marcos Rocha inteligente, levantou na linha de fundo, na ponta direita, Richard Rios colocou a bola com as mãos, na segunda trave, sobe mais alto que todo mundo, o Flaco Lopes subiu livre, testou por cima do gol, era o primeiro gol do Verdão, quase o primeiro gol do Alviverde na Arena Pantanal, Melo. A verdade é que ele perdeu o gol, porque foi uma assistência dentro da grande área de cabeça, sozinho, na pequena área, subiu o Flaco Lopes e acabou cabeceando para fora, impressionante, sem marcação nenhuma, perde o gol Flaco Lopes, o Palmeiras chega forte, Flaco Lopes manda para fora, desperdiça o primeiro gol aqui na Arena Pantanal. Mauro Betting, chega o Verdão, 8 jogados do primeiro tempo, teve a chance o Flaco Lopes, hein, Betting? Teve, vamos ver primeiro esse ataque de Luzoni. Cuiabá tentava descer, o Davidson lançado, linha de fundo. Não dá nada, vai ser jogando o Verdão. Diga lá, Mauro. Não deu nada mesmo, mas a saída é legal. Ele já dando show, reclamando. O gestual, acho que ele aprendeu no Palmeiras, aquela coisa de maquei italiano e tal, embora tenha morado na Europa, na Espanha e tal. Mas o Palmeiras começa melhor, como você já havia destacado o Martelli, e como bem falou também o Melo, não foi um passe, não foi um cruzamento, foi um passe mesmo do Rios na cabeça do Lopes, subiu bem e tal, a bola mais bateu na testa dele do que ele cabeceou, perde a primeira ótima chance de um Palmeiras que começa melhor. Zanzando bem a bola com seus 3 meias, encostando também na sua referência que é o Flaco Lopes, que sai da área, e Cuiabá por enquanto reativo demais. Bom começo do time paulista até agora. Placar de 0-0, o relógio marca quase 9 minutos jogados deste primeiro tempo. Você ligado no microfone da Bandeirantes, Palmeiras teve a chance, Verdão teve a chance de marcar o primeiro gol do jogo. 0-0, tudo igual. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. Para agilizar seus negócios, é Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Vai jogando o Cuiabá pelo campo de defesa na meia esquerda. Domina Riquelme. Riquelme despacha para o campo de ataque. Era para Davidson, deixou passar. O Luan chegou na bota dele na entrada da grande área. Recuou para o Everton. O Everton sai jogando. Trabalha a bola pela meia direita da linha lateral da grande área para Marcos Rocha. Marcos Rocha para o Everton. Everton para Marcos Rocha. Pressionado. Sobe a marcação do Dourado. Marcos Rocha inteligente. Que isso, Marcos Rocha. Tirou onda. Marcos Rocha saiu jogando pela linha de fundo, escapando da marcação. Rolou para o Everton. O Everton quebra para o campo de ataque. Corta a marcação, mas tem volta. Insiste o Verdão. Dominou Rafael Veiga na ponta direita, passe interceptado pela marcação. Foi bem por baixo, Riquelme tira, bota pra fora, lateral tá marcado. Lateral tá marcado pro Palmeiras, essa bola era do Cuiabá, hein? Vacilou agora o quarto árbitro, Melo. Eu também achei, né? Mas o Rafael Veiga foi malandro ali e a bola acabou tocando por último mesmo no replay no Alain e Pereur. Então, posse de bola pro Palmeiras. Muito esperto, hein? Muito esperto o Rafael Veiga, lateral pro Verdão. Você ligado no microfone da Bandeirantes, no toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando pra você. Campeonato Brasileiro, 20ª rodada, na Arena Pantanal, 10 jogados do primeiro tempo. Cuiabá 0, Palmeiras também 0, QG Esportivo da Bandeirantes, diga lá. Fala, Luiz Felipe Nunes. Martelli, com esse 0-0 parcial, o Palmeiras segue na segunda colocação e o Cuiabá fica no 9º lugar do Brasileirão. Na hora de fazer a troca do fluido de freio ou fluido de radiador, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Vai ser jogando o Cuiabá, despacha por campo de ataque, quebra Walter na meia direita, Jonathan Cafu, a bola bate nele, ele não consegue o domínio, retoma o Verdão, Palmeiras sai jogando no campo de defesa, de primeira Murilo à frente, no círculo central do gramado, clareou a jogada, Richard Rios pela ponta direita, bola é boa para Arthur pedala, balança, inverte o lado do campo, no círculo central do gramado, encontra Zé Rafael, erga a cabeça, chama para o campo de ataque na meia esquerda, de novo se apresenta Murilo por dentro, Rafael Veiga, arma a jogada, vai flutuando no campo de ataque para o Palmeiras, trabalha a bola com Murilo para Veiga na meia esquerda, insiste Murilo, na canhota, a bola é boa, escapou da marcação, trabalhou, tapa de primeira, John na canhota, só dá Verdão no jogo, encolhido no campo de defesa o Cuiabá, lançamento aberto pela ponta direita, uma bola espetacular para Arthur pedalou, balançou no bote,
limpo, seco na bola, Alain Pereur bota pra fora. Lateral marcado pro Palmeiras cobrar no campo de ataque. Placar de 0-0, quase 12 minutos jogados deste primeiro tempo. Lateral pro Verdão. Palmeiras vai buscando o primeiro gol do jogo. Se posiciona lá no campo de defesa, toda a zaga do Cuiabá. Marcos Rocha toma muita distância. Arremessar lá pro meio da grande área. Vem o capitão do Palmeiras. Arremessou na segunda trave. Tem desvio, passou por todo mundo. Não passa pelo John John. John John domina pela meia esquerda. Clareia para Piquerez. Piquerez levanta, mergulha. Balão para tirar. Volta no contragolpe. Agora segura. Contra-ataque armado pro Cuiabá com falta. Falta marcada, jogadores querem cartão, hein, Melo? Tô pedindo cartão, mas sem cartão amarelo. Por enquanto, só na conversa, André Luiz Bento, jogador do Palmeiras, acabou atingindo ali, o Marcos Rocha atingiu o camisa número 14, Ranielli, do Cuiabá. Falta marcada no campo de defesa, Martelli. Grupo Souza, Lima Eficiência, Segurança e Serviços. É no Grupo Souza, Lima. Quase 13 minutos jogados deste primeiro tempo, placar de 0-0. Vem para o campo de ataque mais uma vez, domina o Cuiabá na meia direita, Jonathan Cafu. Cafu tem por dentro a aproximação de Ceperini. Cafu sozinho, volta a jogada mais atrás para Matheus Alexandre. Matheus Alexandre por dentro, passe de primeira, Ranielli. Ranielli à frente para Jonathan Cafu, perdeu. Desarmado na bola, legal, limpo pelo Zé Rafael. Contra-golpe tá armado. Flaco Lopes pediu na entrada da área, derrubado. Pede a falta, o árbitro parou. Só que marca a falta de ataque do Lopes. É isso. É isso, porque ele empurrou o jogador, o Alain Pereur. Aliás, por trás, o Flaco Lopes não foi na bola e foi no corpo do jogador do Cuiabá. Falta bem marcada, Martelli. Estrela Bet, apoiadora brasileira oficial da Copa do Mundo Feminina do FIFA 2023. Acompanhe de perto esse espetáculo. Exclusivo para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Placar de 0-0, desce para o campo de ataque. Mais uma vez o Cuiabá, Jonathan Cafu domina pela meia direita. Ameaçou fazer o cruzamento, explode na marcação. Piquerez na linha de fundo. Recebe o passe, tenta adiantar a bola na frente. Tenta escapar dessa marcação forte do Cuiabá, não deu certo. E toma o Cuiabá, Ceperini tenta o passe, ganha lateral. Lateral marcado para o Cuiabá na meia direita. Cuiabá vai tentando ficar com a bola nos pés. Pressão minha, o Cleison foi lá para o lado direito. Tá pedindo a bola, Cleison começou aberto pelo lado esquerdo, agora domina pelo lado direito. Tenta trabalhar a bola com o Matheus Alexandre, vai ganhar mais um lateral. É novo lateral para o Cuiabá, 0-0 placar do jogo. Defesa do Palmeiras se posiciona no campo de retaguarda fechadinha. Desce mais uma vez o Cuiabá na meia direita. Cleison de primeira para Matheus Alexandre. Matheus Alexandre para Jonathan Cafu. Jonathan Cafu foi para a área. Matheus Alexandre ameaçou fazer o cruzamento. Explode na marcação em novo lateral. Mais um lateral para o Cuiabá. Pressão do Dourado lá pela meia direita. Vem de novo para arremessar a bola em campo. O Matheus Alexandre. Ranielli atrás dele. Lateral já cobrado na quina da grande área. Fita a marcação. Perde a bola. Daverson insiste. Ganhou na ponta esquerda. Ganha o Verdão. Zé Rafael. Lança Flaco Lopes na meia esquerda. Apostou corrida. Marlon antes dele. Marlon tira e sai jogando para o Cuiabá. Placar de 0-0. Quase 15 minutos jogados deste primeiro tempo. Semi Capital, a corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. Abra sua conta grátis. Acesse semicapital.com.br/Bandeirantes. Mauro Betti, 0-0, 15 jogados. E o jogo? O jogo tá bom para o Palmeiras, não tá bom para a equipe da casa sul-mato-grossense, com muita dificuldade para marcar, mesmo o Flaco Lopes, que não é o rei da movimentação, tá tendo espaço, tá tendo liberdade, e Richard Rios mal marcado até agora pela equipe do Cuiabá. Os volantes, o Sobral e o Cepelini, que é mais medo que volante, não estão conseguindo achar a bola e achar os palmeirenses, que até agora dominam o jogo com 15 minutos em Cuiabá. Placar de 0-0, sai jogando Cuiabá pelo campo de defesa, Marlon no círculo central do gramado, enxerga para armar a jogada Ceperini. Ceperini volta a jogada pelo campo de defesa, trabalha o Cuiabá, se apresentou, perdeu a bola, Ceperini ganha o Palmeiras. Zé Rafael armou pela esquerda, o contra-golpe tocado por trás, é falta. E não sei não se não é para cartão. É para cartão, ele chegou por trás do carrinho. O Fernando Sobral comete a falta em cima do Zé Rafael, hein, Melo? E preocupa porque o Zé Rafael tá no chão com a mão no joelho direito. A falta foi por trás do campo de ataque. Nada de cartão, só uma conversa do árbitro da partida, o André Luiz Policarpo Bento, com ele, o Fernando Sobral. Falta marcada, a 7ª falta cometida pela equipe do Cuiabá. O Palmeiras tem a oportunidade na bola parada, é distante, mas vai pintar cruzamento de Rafael Veiga na área.
Você que se liga no microfone da Bandeirantes, alô torcedor do Palmeiras, alô torcedor do Verdão, junto na Bandeirantes buscando este primeiro gol, Rafael Veiga, todo o talento do meia do Palmeiras na cobrança de falta na meia esquerda, vai Veiga pra bola, autorizado, levantou na primeira trave, subiu Murilo, testou pro chão, nas mãos de Walter, tranquilo pra fazer a defesa o Walter, o Murilo subiu livre, não conseguiu botar no contrapé, não direcionou, Walter pra fazer a defesa, Melo. A grande verdade é que o Murilo recuou pro Walter, tinha condição de uma cabeçada mais potente no canto, ele acabou recuando, desperdiçando mais uma chance na bola parada. E vence Boro, Cuiabá desce pela meia direita, Fernando Sobral adiantou, sofreu a falta, o árbitro parou. Marca a falta do Piquerez na triangulação do Cuiabá, Jonathan Cafu para Sobral. Tocado no carrinho na ponta direita e para cartão. Aí ele não dá cartão para o Zé Rafael, mas dá o cartão agora, é isso, Melo? É isso, cartão amarelo para o Piquerez, camisa número 22 do Palmeiras, numa descida rápida do Cuiabá pelo lado direito, acabou atingindo o jogador do Cuiabá com carrinho. Falta marcada, cartão para o jogador do Palmeiras. Tem a oportunidade o Cuiabá na bola parada. Mauro Betting, o critério foi seguido na sua visão, cartão amarelo certo, foi depois da jogada do Zé Rafael, hein? Foi, e pra mim desta vez a arbitragem acertou, o que é meio raro, viu, Martelli? Mas claro, como qualquer lance de interpretação é sempre discutível, mas eu também faria o mesmo. É falta para o Cuiabá cobrar pela meia direita, placar de 0-0, 18 minutos jogados deste primeiro tempo, jogadores no meio da área. Atenção na marcação do Palmeiras. Toma a responsabilidade o Murilo acertando o posicionamento. É falta para o Cuiabá. Vem para fazer o levantamento o Cepelini. Autorizado a cobrança rasteira por baixo. Tira a marcação. Mas volta na meia direita. Insiste o Dourado. Insiste na quina da grande área. Cepelini na intermediária. Tem liberdade para fazer o levantamento a meia altura. Passou por todo mundo. Sobrou para Mano na entrada da grande área. Consertou o Cleison na meia esquerda. Para Alain Pereira. Caprichou. Manda longe. 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 Em linha de fundo. Só tiro de meta pro Verdão, Melo. Saiu do estádio essa, hein? Porque o Alain Pereur teve a oportunidade ali no canto da grande área para tentar o cruzamento, ele acabou tentando chutar pro gol e isolou. Tiro de meta pro Verdão. Estrela Bet, apoiadora oficial da Copa do Mundo Feminina FIFA 2023. Acompanhe de perto esse espetáculo. Exclusivo para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Vem para o campo de ataque o Palmeiras, placar de 0-0, quase 20 minutos jogados deste primeiro tempo. Verdão domina Rafael Veiga pelo círculo central do gramado. Clariu chapou a bola pela meio direita para Marcos Rocha. Marcos Rocha erga a cabeça, tenta o passe lateralmente para Arthur. Arthur domina, vem por dentro, bom a bola de primeira para Richard Rios na entrada da área. Clariou, chabrou para a perna direita, dava para bater, preferiu voltar para Arthur. Arthur por dentro para Zé Rafael, antes dele o Veiga domina. Veiga inverte o lado do campo, entrega para Piquerez. Piquerez por dentro para John desarmado pela marcação, briga por ela, ganha o lateral Cuiabá. Na meia direita, marcado o lateral para o Dourado cobrar. Para deixar tudo azul no seu caminho, você sabe, amortecedor HG. Por quê? Porque é Nakata. John desarmado na meia esquerda, pediu lateral, arbitragem não marca. Marca a posse de bola para o Cuiabá, lateral na meia direita, já cobrado. No campo de defesa, arremessa Matheus Alexandre à frente para o campo de ataque, fia a bola, mas o bate-bate ela vai voltar e vai ficar para o Palmeiras. Palmeiras vai estar jogando pelo campo de defesa. No toque da Bandeirantes, você confere, o Pouteirinho tá girando e a bola rolando para você. Arena Pantanal Brasileirão, 20ª rodada, relógio marca 20 jogados do primeiro tempo. Cuiabá 0, Palmeiras também 0, plantão esportivo, diga lá, Luiz Felipe Nunes. Martelli, também no Campeonato Brasileiro, Fluminense e América Mineiro seguem em 0-0 no Maracanã. Verdão vem para o campo de ataque, escapou. Arthur dominou pela meia direita, já está no ataque, linha de fundo. Marcos Rocha passou, levantou na segunda trave. John testou para fora em linha de fundo. Na descida do Palmeiras, na jogada enfiada, toque de cabeça na segunda trave. O John passa da bola, sem não, hein? O Piquerez chegou por lá, testou em linha de fundo, só tiro de meta pro Cuiabá, Melo. A bola caiu na cabeça do pequenininho Rafael Veiga.
Ele tentou tirar do goleiro, a bola saiu muito e foi para fora, pegou na rede pelo lado de fora. O Palmeiras desceu mais uma vez e de cabeça, mais uma com perigo, Martelli. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Passamos de 20 jogados, quase metade deste primeiro tempo, placar de 0-0. Está jogando o Verdão, Zé Rafael inverte ao lado do campo, já no campo de ataque na meia direita. Rafael Veiga penteia a bola, gira pela ponta direita para Arthur. Arthur volta para Veiga, ixi, deram espaço. Veiga com espaço, é o perigo. Armou para a perna esquerda, bateu de 3 dedos para fora, pela linha de fundo. Clareou Veiga com espaço, uma pancada de longe, passa à direita da meta de Walter, um perigo, uma pomba de Veiga em linha de fundo, tiro de meta para Walter cobrar aí, Melo. Teve a chance agora o Rafael Veiga de fora da área, com o pé esquerdo, no que é bom, só que ele acabou pegando mal na bola, com força mais para fora, tiro de meta para o Cuiabá. Tiro de meta já cobrado, o Daverson escora de cabeça, essa bola vai voltar pela quarta zaga. Luan sai jogando, despacha para ataque, para ninguém. Nos pés de Cepelini, Cepelini na meia esquerda para Cleison, Cleison na linha de fundo antes dele. Richard Rios vem para botar para fora em lateral. Lateral marcado para o Cuiabá, Cuiabá tem pressa, já cobrado, entrada da grande área. Domina Fernando Sobral. Sobral pela meia esquerda para Riquelme, Riquelme acalma o jogo, recua na quarta zaga, Alain Pereur. Tenta escapar da marcação e Pereur consegue o passe, hein? Enfiou a jogada à frente, Alain Pereur. De primeira, mas não tá valendo mais nada. Por isso que parou de correr o Ranieri. A arbitragem marcou a falta em cima do Ranieri na meia esquerda. Falta marcada porque tem perigo. Tem perigo porque pode pintar o levantamento. É isso, Melo? Falta do Marcos Rocha. Acabou atingindo o jogador do Cuiabá, o Cepelini. A falta tá marcada. O Cuiabá até teve a posse de bola para tentar continuar jogando. Preferiu a falta marcada. Tem a condição do chute, é distante, mas também pode pintar o cruzamento na área. Tá preocupado ali o Everton formando a defesa. Jogo parado, falta marcada para o Cuiabá, placar de 0-0. Vem levantamento para o meio da área do Verdão. O Everton preocupado, ajeita toda a marcação do Palmeiras. O torcedor do Verdão quer essa bola longe da grande área. Cleison toma posição para fazer o levantamento da intermediária pela meia esquerda, só que pintou jogada ensaiada. Ranieri partiu para a bola, levantou na segunda trave nas mãos de Everton. Tranquilo, Everton para fazer a defesa, Melo. Parecia aquele treinamento de goleiro, né? A bola foi jogada nas mãos do Everton, firme para fazer a defesa. Desce rápido em contra-ataque o Palmeiras. Verdão em contra-golpe, Veiga na ponta direita para Arthur. Arthur por dentro para Veiga, devolução. Mal o Veiga nos pés de Daverson, que cava a falta, ele já cai rindo, hein? Cava a falta e já cai rindo, hein, Melo? É porque é contra o Palmeiras, né? Porque se fosse uma outra equipe, o Daverson ia ficar nessa, uns 5 minutos no chão, virando pra cá, virando pra lá. Mas como tem um carinho da torcida do Palmeiras, resolveu levar na boa, deu aquela risadinha, falta marcada pro Cuiabá. Quem dirige com a 99 conta com incentivos pra ganhar mais. 99. 24 minutos jogados deste primeiro tempo, placar de 0-0. Alô, torcedor do Verdão, torcedor do Palmeiras querendo o primeiro gol. 0-0, lateral para o Cuiabá cobrar no campo de ataque na meia direita. Se apresenta para fazer o levantamento Matheus Alexandre. Jogadores vão para o meio da grande área. Tá de olho nessa bola, Daverson. Lateral já cobrado mal. Verdão intercepta. Zé Rafael chamou o Rafael Veiga tinha a bola na meia direita, preferiu acalmar. Arthur no campo de defesa, recomeça o Palmeiras. Troca passes do campo de defesa o Verdão. De primeira Luan, na meia direita para Murilo. Trabalha a dupla de zaga. Murilo na canhota para Piquerez. Piquerez de primeira ergue a cabeça, caminha com a bola nos pés, volta a jogada pela quarta zaga. De novo com o Murilo. Murilo aberto pelo lado esquerdo, chama seu companheiro de zaga, entrega para Luan. Luan na ponta direita para Marcos Rocha, sobe a marcação do Cuiabá. Relógio marca 25 minutos jogados deste primeiro tempo, 0-0. O Everton sai jogando na entrada da grande área. Guarda a subida na marcação do Cuiabá. O Everton despacha para o campo de ataque para ninguém. No peito de Matheus Alexandre. Matheus Alexandre à frente. Agora sim sai o contragolpe. O Cuiabá desce. Fernando Sobral na ponta direita para Matheus Alexandre. Cruzou com o desvio. Desvio na marcação. Marcado escanteio na ponta direita. É mais um escanteio para o Cuiabá bater, Melo. Desce com perigo pelo lado direito o Cuiabá. A bola acabou desviando do jogador do Palmeiras. Foi para fora. Tem escanteio Cuiabá. Alain e Pereur, Marlon, os gigantes do Cuiabá dentro da grande área do Verdão. Cepelini ajeita a bola no quarto de círculo lá pela meia direita. Jogadores vão para o meio da grande área.
Quem sabe o primeiro gol do jogo. A marcação do Verdão quer essa bola longe. O torcedor do Cuiabá quer essa bola dentro do gol. Cepelini posicionado para fazer a cobrança de escanteio. Cobrou curto. Cobrou rasteiro na meia direita. Com jogada ensaiada para Cleison. Cleison finta. Tenta o levantamento, explode na marcação, mas volta. Volta para Cepelini que devolveu pro meio da grande área para ninguém. Tá nas mãos do Everton, Felipe Melo. Agora vai entender, né? Todos os jogadores grandes do Cuiabá foram para dentro da grande área e o jogador o Cepelini cobra curto. Fácil, fácil, fácil. O Everton recuperou a bola para o Palmeiras. Tem a posse de bola o Verdão no campo de ataque. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Conectada com o futuro. Placar de 0-0 e descia o Cuiabá com falta não. Não, segundo o árbitro. Cleison domina, insiste pelo círculo central. Passou do primeiro, do segundo, do terceiro. Derrubada é falta. Foi o único jeito de parar Cleison. Ele passou no meio de 3 jogadores do Verdão, derrubado na intermediária ofensiva, Melo. Saiu rabiscando o Cleison. Passou por um, passou por 2, só que não passou pelo Richard Rios, que conseguiu parar o Cleison com falta. Falta para a equipe do Dourado. Vem-se embora para o campo de ataque mais uma vez o Cuiabá, placar de 0-0, 27 jogados daqui a pouco na Bandeirantes. Intervalo inteligente no microfone da Bandeirantes. João Paulo Capelanes assume. Vem para o campo de ataque o Cuiabá. Luan Pereur despacha. À frente para o toque de cabeça de Sobral. Sobral para Daverson. Daverson de cabeça na meia direita. Tudo de primeira para Jonathan Cafu. Cafu na linha lateral para Daverson. Daverson para Sobral. Vai pitar o golaço. Bateu longe pela linha de fundo. Uma jogadaça do Cuiabá. Saiu a triangulação. Sobral. Jonathan Cafu. Daverson. Daverson na linha lateral da grande área. Ele chapou. Entregou para Sobral que infiltrava de frente para o gol. Bate por cima do gol. Em linha de fundo, só tiro de meta pro Verdão, era o primeiro gol do jogo, Melo. Que detalhe, que bola do Daverson, hein? Impressionante. O jogador, o Daverson, colocou o Sobral na cara do gol. Era estufar a rede, acabou isolando, desperdiça uma grande chance o Cuiabá. E vem pro campo de ataque o Palmeiras, falhou a zaga do Cuiabá, Flaco Lopes dominou na linha lateral da grande área, rolou na entrada pra Dodô, bateu no contrapé, pra fora, pela linha de fundo. Se de um lado chega o Cuiabá, do outro chega o Verdão. O Palmeiras desceu. Lopes ganha de Alain Peraur. Ele solta na entrada da grande área. O John bate no contrapé mais longe. Linha de fundo. Tiro de meta pro Palmeiras, Melo. Uma atrapalhada do Alain Peraur foi recuar a bola. A bola ficou pro Flaco Lopes, que cruzou na medida. Fora da grande área, sem marcação. John teve a oportunidade de arriscar e acabou pegando mal na bola. Tiro de meta pro Cuiabá. Mauro Betting, jogo fica melhor na Arena Pantanal. 2 chegadas na sequência, hein? Um pouco mais aberto o jogo, Mauro. Muito legal, 2 jogadas até parecidas. Pela direita, cruza para trás, alguém vem e finaliza, né? O Sobral pegou mal na bola, o Jojo também não pegou legal, mas é o time do Cuiabá saindo um pouco mais, criando mais alguma coisa e equilibrando o jogo ainda em que o Palmeiras é um pouco melhor. Abraspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Está jogando o Palmeiras pelo campo de defesa, domina o Luan. Luan entrega na meia direita, bola para Arthur. Arthur de primeira frente, passe para Marcos Rocha. Marcos Rocha para Arthur, devolve Arthur por dentro. Entrega para Richard Rios. Richard Rios na meia direita para Marcos Rocha. Marcos Rocha para Arthur. Arthur tocou de cabeça, tabelou, devolveu na linha de fundo. Marcos Rocha clareou, levantou na segunda trave, toque de cabeça para o meio da grande área. Jonathan Cafu. Bem, Jonathan Cafu para sair jogando e ganhar a falta na meia direita. Não, segundo o árbitro. Foi na bola o Piquerez. Piquerez para Venga. Venga para Piquerez dentro da grande área. Caiu, pediu a falta. O árbitro não marca pênalti, bola nas mãos do goleiro, tem pressa Walter. Walter repõe mal a bola em campo. Ganhou na meia direita de novo Luan. Luan escapou da marcação, curtindo uma de ponta, levantou na segunda trave e vai pitar o gol pro toque. Rafael Venga. Gol do Palmeiras. Rafael Venga. Na jogada que
que começa com brilhantismo de Luan. O Luan curtindo uma de ponta na ponta direita, escapa da marcação. Não tomou conhecimento do Riquelme, que passou como uma flecha, ficou vendido na linha lateral da grande área. Ele cruza, ele capricha, ergue a bola na primeira trave. Rafael Veiga pisa na área. O meia que aparece, testa pro fundo do gol. Na marca dos 30 minutos jogados deste primeiro tempo. Precial Viverde pulsar, estremecer e vibrar. Aquele abraço, Walter tá no gol. Rafael Veiga, iluminado até o momento. 1-0 pro Verdão, Felipe Melo. O Luan tirou uma de Chique Arce, levou pro fundo, cortou, cruzou na medida. E Rafael Veiga, como Oséias, lembrando Oséias, o artilheiro do Verdão, não perdoou. Dentro da grande área de cabeça para fazer o gol da partida, o primeiro gol do jogo. Rafael Veiga abriu o placar, o 14º gol dele na temporada. O artilheiro do Verdão em 2023 abre o placar e toma amarelo. Na comemoração, chutou a bandeirinha e não pode. Cartão amarelo para ele. O Verdão tá na frente, 1-0 o Palmeiras contra o Cuiabá. Aberto o placar na Arena Pantanal. Rafael Veiga já tinha testado uma pro gol, não entrou, a segunda entra. Começa e pode botar quase tudo na conta do Luan. 1-0 Mauro Betti, Verdão à frente. É isso, Martelli, que você narrou brilhantemente como sempre. O Melo também tirou da meta e tirou do Walter, excelente goleiro, por uma grande jogada do Luan. Luan tem essa característica, essa qualidade de zagueiro que pode ser volante, pode ser lateral e ponta. Cruzou muito bem, Palmeiras melhor, 1-0. Palmeiras está vencendo o jogo 1-0. Palmeiras vence Rafael Veiga, gol de Rafael Veiga, 32 jogados deste primeiro tempo. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, tá no Tenda. Vem-se embora pro campo de ataque, o Palmeiras domina na meia esquerda. John escapou, pede a falta, o árbitro para o jogo. Marca a falta pro Palmeiras, falta na meia esquerda, é isso, Melo. Falta marcada em cima do Flaco Lopes. Flaco Lopes acabou sofrendo a falta no campo de defesa. Os jogadores do Palmeiras agora sem pressa nenhuma e sai errado o Verdão. Verdão sai jogando mal, quem recupera o Cuiabá, desceu na meia direita, derrubado, o Daverson pede a falta, o árbitro parou. Marca a falta em Daverson, quem escapava da marcação. Richard Rios chegou, tocou na sequência, toca também o Murilo. É falta pro Dourado, Melo. Então uma falta tripla, né? Primeiro foi o Richard Rios, depois o Murilo e o Rafael Veiga chegou atropelando, quer dizer, poderia ter sido 3 faltas diferentes. Falta marcada no campo de ataque. Daverson tá ali conversando com Alain Imperiur, vai pintar uma jogada ensaiada, hein? Cruzamento na área daqui a pouquinho, falta marcada para a equipe do Cuiabá. Falta pro Dourado cobrar placar de 1-0. O Cuiabá tá tentando empatar o jogo. Você ligado no microfone da Bandeirantes. Por enquanto o Palmeiras vence. Verdão à frente, daqui a pouco intervalo inteligente. João Paulo Capelanes pinta. Chega na área para conduzir o intervalo. Jogo parado, falta marcada na meia direita. Cepelini vem pra bola, toma posição, levantou na segunda trave, cortou a marcação, voltou Cleison, isolou, bateu longe, linha de fundo, tiro de meta pro Verdão. Mandou pra galera, né? O Cleison, a bola sobrou para ele na entrada da grande área e com o pé canhoto acabou isolando, mandando lá na arquibancada, só tiro de meta pro Verdão. Na hora de fazer a troca do fluido de freio ou fluido de radiador, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Relógio marca 34 jogados, Palmeiras está vencendo o jogo, gol de Rafael Veiga. Está jogando mais uma vez o Cuiabá pelo círculo central do gramado, domina Alain Imperiur. Alain Imperiur chapa a frente para Cleison, Cleison para Alain. Alain para Cleison, saiu a devolução, Cleison por dentro da intermediária, escapou da marcação de Zé Rafael. Chamou na canhota, jogada individual de Cleison, adiantou, cortou a marcação, voltou na entrada da grande área. Corta Richard Rios, trabalha a bola, o Richard Rios saiu jogando de um jeito, uma erguida na bola por dentro, quase que a marcação do Cuiabá tirou. Com sorte essa bola sai em lateral lá pelo outro lado na meia direita. Só lateral marcado para o Cuiabá no campo de defesa. 1-0, Verdão está vencendo o jogo. Está jogando pela quarta zaga lá em Imperiur pela meia esquerda pro 10 que busca o jogo Cepelini. Cepelini ergue a cabeça, trabalha a bola por dentro. Entrega para Ranieri. Ranieri escapa da marcação, desce na canhota, derrubado, é falta. Falta marcada para o Cuiabá na meia esquerda. No toque da Bandeirantes você confere, o ponteirinho está tirando e a bola rolando para você. Brasileirão da Arena Pantanal, relógio marca 35 jogados do primeiro tempo. Cuiabá 0, Palmeiras 1. Alô, Luiz Felipe Nunes.
Martelli, na sequência, vem Rogério Assis, o canhão, para narrar Cruzeiro e Corinthians às 9 horas na Rádio Bandeirantes. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, era o Grupo Souza Lima. Vem pro campo de ataque, o Cuiabá domina Fernando Sobral na meia direita, placar de 1-0, Palmeiras está vencendo o jogo. Alain Pereur, lançado pelo círculo central do gramado, clareia a jogada, entrega para Ranieri. Ranieri inverte do campo um bolão, precisa a bola para Cepelini. Cepelini dominou pela meia esquerda, cruzou para Daverson na grande área, levou para a linha de fundo, brigou por baixo, tira Luan. Quarta marcação para o Verdão, contra-golpe, tá armado. Luan de primeira para Rafael Veiga, Veiga para Arthur. Arthur escapou da marcação, cruzou a fronteira pela ponta direita no toque, me foi. Ganhou de Rafael Veiga, Arthur recebeu na linha de fundo, passou pelo Cleison, levou no limite do campo, cruzou para trás para Veiga, passou da bola, John John, isolou John John, ele manda para fora numa jogadaça do Verdão. Quem para Rafael Veiga? Quem para o Arthur? Um foguetaço, Arthur pela ponta na linha de fundo, cruzou Veiga, não fechou o John, manda longe, linha de fundo, tiro de meta pro Dourado, Melo. Jogada construída pelo Arthur pelo lado direito e ele saiu fazendo fila e cruzou na medida. O Rafael Veiga furou e na sequência veio o John e isolou. Perde o segundo gol, a segunda grande chance do Verdão na partida, Martelli. Dinheiro parado na poupança é dinheiro perdido. Abra sua conta na Semicapital, invista com a maior corretora independente do país. Acesse semicapital.com.br/Bandeirantes. Bora o betting, que isso, que qualidade de Rafael Veiga, que velocidade de Arthur. Bem isso mesmo, Martelli, o lado direito, e até pela formação tática que o Abel está fazendo, deixando o Marcos Rocha construir por dentro. Ele tem essa qualidade, inteligência tática. O Palmeiras já trabalhou muito assim. E o Veiga, dessa maneira, o Rios é avançado, vem mais por dentro, o Veiga encosta pela direita para fazer essa tabelinha, essa parceria com o Arthur, e grande jogada sai, como acabou de sair agora no contragolpe da equipe palmeirense. Tá chovendo cartão aí em campo, hein, Felipe Melo? Foram dois. Primeiro pro Alain Pereur, camisa número 33 do Cuiabá, porque reclamou da arbitragem, que a bola do Arthur teria saído. E aí, na sequência, o Luan, uma falta marcada no meio de campo. Luan acabou atingindo o jogador do Cuiabá e também tomou cartão amarelo. Motopeças com qualidade e segurança tem que ser Nakata. Sabe por quê? Porque é Nakata. E é claro, é tudo azul. Você que curte o microfone da Bandeirantes, alô Marcelo Verardo, grande Verardo, tá ligado na Bandeirantes, Luca, palmeirense Luca, tá curtindo a vitória, valeu Luca, tá curtindo a vitória do Verdão, Palmeiras vence por 1-0, daqui a pouco intervalo inteligente na Bandeirantes, João Paulo Capelanes assume, 1-0, Verdão vence o jogo, quem dirige com a 99 conta com incentivos para ganhar mais, é 99. Vem pro campo de ataque o Cuiabá, falta marcada, derrubado, Cleison na meia esquerda, torcedores reclamam, jogadores também. É isso, Melo. E o Cleison pede atendimento médico, tá no chão ali com dores na coxa esquerda, posterior da coxa esquerda, Cleison caído, vai entrar o departamento médico do Cuiabá, ele foi atingido pelo Marcos Rocha. Não foi assim uma falta dura do Marcos Rocha, ele acabou caindo ali de mau jeito e levou a pior o Cleison. Falta marcada e tem jogador do Cuiabá no aquecimento, pode ser que não dê pro Cleison. Sil, renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Fala, Mauro Betting. Não, desculpa atropelar, mas é que aquela coisa, daquela medicina de botequim de transmissão, né? Botou a mão na parte posterior da coxa, não tem jeito, é uma pena. O Cleison voltou muito bem a equipe do Cuiabá, é um ótimo jogador, grande figura também. E sentiu, já veio para aquecimento, que dificilmente vai poder voltar. Botou a mão na coxa, aquela coisa, não tem jeito, Martelli. Na parte posterior da coxa. E é onde ele realmente foi com a mão esquerda, jogadores preocupados ali com o Cleison, departamento médico também. Olha, importante ressaltar que tem opções, obviamente, o Antônio Oliveira, mas o Cleison vinha fazendo um bom jogo, hein? Vinha fazendo uma fumaça no campo de ataque do Cuiabá. Vamos ver, mas a princípio vai ter que deixar o gramado. Já tem jogador do Cuiabá se aquecendo. Quase 40 minutos jogados deste primeiro tempo. Palmeiras está vencendo 1-0 em cima do Cuiabá. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas, internet até entregue totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. No toque da Bandeirantes você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você.
Brasileirão na Arena Pantanal, 20ª rodada, 40 jogados do primeiro tempo. Cuiabá 0, Palmeiras 1, plantão esportivo, diga lá, Luiz Felipe Nunes. Martelli, mais cedo no Brasileirão, o São Paulo recebeu o Botafogo e finalizou a partida em 0-0. Já o Internacional recebeu Fortaleza e perdeu com gol de Thiago Galhardo, 1-0 para o Fortaleza. Venha vibrar com preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com o cartão Tenda. Cuiabá descia para o campo de ataque, o lançamento na área. Marcos Rocha bota em escanteio. Marcado escanteio para o Cuiabá na ponta esquerda. É mais um levantamento para a área do Verdão, Melo. Escanteio de graça, né? A bola não tinha nenhum jogador do Cuiabá chegando. O Marcos Rocha se desesperou e colocou para fora. Escanteio para o Cuiabá e o Daverson pedindo a presença dos gigantes zagueiros do Cuiabá dentro da grande área do Verdão. Escanteio para o Dourado cobrar pela meia esquerda, toma a posição, Cepelini, placar de 1-0, quem sabe o Cuiabá não empata o jogo. Cepelini levantou fechado na entrada da pequena área, o Everton passou da bola, sobrou na meia direita, é para Jonathan Cafu na entrada da grande área, para Riquelme, chamou na canhota, bateu com desvio, bate-bate, entrada da grande área, volta para Rafael Veiga, Veiga puxa contra-golpe, para John John por dentro, escapou da marcação, soltou pela ponta para Luan pode ser mortal, pedalou, balançou, o zagueiro aí não é dele, perdeu a bola no contra-golpe o Verdão. 41, quase 42 minutos jogados, vem para o campo de ataque mais uma vez, desce o Cuiabá na ponta direita, Jonathan Cafu, passe errado, intercepta a marcação, Richard Rios, cruzou a fronteira, tentou entregar o passe à frente, prefere atrás, na meia esquerda ele domina com Rafael Veiga, placar de 1-0, Palmeiras vence o jogo. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas internet até entregue totalmente rastreada. Braspress.com/bandeirantes. É a medicina de botequinho de transmissão. Acerta mais um laudo, hein? Acerta mais um diagnóstico. Não vai dar pro Cleison. Não vai dar pro Cleison, hein, Melo? E já parecia que não ia dar pra ele, só que ele saiu, voltou pra cair. O detalhe é que o Cuiabá tá perdendo, né? Não foi nem cera. Foi ali uma última tentativa, saindo o Cleison, não vai dar para ele, o jogador camisa número 29, ex-jogador do Timão, ex-jogador do Corinthians, Cleison saindo e entrando o 11, Wellington Silva, camisa número 11, Wellington Silva no lugar de Cleison. Mauro Betti, realmente, Cleison vai embora, alteração, a primeira no jogo em função de contusão, o Cuiabá acho que perde, hein? O Cleison estava bem no jogo. O Wellington é bom jogador, já com uma certa experiência também, qualidade, característica parecida também, rabisca, X1, 1 contra 1, mano a mano, pé a pé, o nome que você quiser dar, é bom jogador, mas é claro, você queima uma alteração e o jogador que estava em boa fase que deverá desfalcar o Cuiabá em outras partidas. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é na Cata. Vai terminar o primeiro tempo, você ligado na Bandeirantes, daqui a pouco intervalo inteligente, João Paulo Capelanes assume, Palmeiras veio para o campo de ataque, Zé Rafael ganhou, soltou na meia esquerda, para Piquerez, armou para bater de longe, rolou para Flaco Lopes na canhota, bateu travado, vai sobrar, John na área, só fazer, girou travado pela marcação. O John recebeu a bola na entrada da área, ele girou para bater no gol, foi travado, contra-golpe tá armado para o Cuiabá, Daverson escapou da marcação, trabalhou, soltou a bola para Jonathan Cafu, caiu em direção ao gol, é falta. Uma falta para cartão, o Jonathan Cafu ia pro meio da grande área, hein, Melo? E os jogadores do Cuiabá pedindo cartão vermelho pro Murilo, mas não, só cartão amarelo, desesperado ali o Jonathan Cafu, porque ele ia em direção à grande área. O jogador do Palmeiras chegou atropelando num contra-ataque rápido da equipe do Cuiabá. Cartão pro Murilo, camisa número 26 do Verdão. Grupo Souza Lima, eficiência, segurança e serviços é no Grupo Souza Lima. Ele em direção ao gol, mas tinham jogadores do Palmeiras ali ao lado. Por isso acho que não cabe o cartão vermelho, não é isso, Mauro Betti? Perfeita a sua interpretação, Martelli, perfeita também a do árbitro. Era caso realmente para cartão amarelo, não era para vermelho. Mas dá uma melhoradinha o time do Cuiabá. Quase 45 minutos jogados deste primeiro tempo. É falta para o Cuiabá. Placar de 1-0. O Verdão está vencendo o jogo. Falta para o Dourado tentar empatar a partida. Toma a posição Cepelini para fazer o levantamento. Jogadores do Palmeiras na área. Vai pintar uma cobrança de falta.
O Cuiabá quer empatar o jogo. Levantamento, Cepelini na primeira trave. Sobe para tocar de cabeça, corta Luan. Essa bola volta para o Cuiabá. Na meia esquerda, Wellington Silva. Primeira participação no jogo. Penteia a bola, pedala, balança. Ele gosta do barulho. Escapou da marcação, abandona a ponta, vem por dentro, puxado. É falta nele. É mais uma falta para o Cuiabá, agora pelo lado esquerdo, em cima do Wellington Melo. Falta do Richard Rios em cima do Wellington Silva. Acabou de entrar o Wellington Silva, acabou rabiscando ali do lado esquerdo, trouxe para o meio. Falta marcada para o Cuiabá, vai ter a oportunidade na bola parada. Estou aguardando aqui, já passou 45 e a placa ainda não subiu, hein? Falta marcada para o Cuiabá. Falta para o Cuiabá na intermediária ofensiva pela meia esquerda, sem acréscimos até o momento. Jogadores do Cuiabá vão para o meio da grande área. Placar de 1-0. Placar de 1-0. O Verdão vai vencendo o jogo. Vai pintar a cobrança de falta. Toma posição mais uma vez. Cepelini posicionado. Levantou na segunda trave no alto. Nas mãos, tranquilo para fazer a defesa. O Everton, Felipe Melo. Fez a defesa o goleiro do Palmeiras e já liga o contra-ataque rápido, Martelli. O Everton para Rafael Veiga. Veiga recebeu a bola na intermediária ofensiva, armou um contragolpe, bateu travado pela marcação. Travado. É o seguinte, teríamos uma assistência de Everton, hein, Melo? É, quase o goleirão do Palmeiras consegue uma assistência ali. Na verdade, ele até conseguiu. Quem não foi muito bem na finalização foi o Rafael Veiga. Vamos até 49. 4 minutos de acréscimos e o Richard Rios desabou. Não vai dar para o jogador do Palmeiras. Richard Rios pede substituição. Vem aí Fabinho. Daqui a pouquinho, Fabinho no Verdão. Perde de um lado o Cuiabá, perde do outro agora possivelmente Richard Rios. 47 minutos jogados. Tava gostando do Richard Rios em campo, Mauro Betting? Tava sem Martelli, ele tava fazendo a função mais ofensiva, ele tem essa qualidade para isso. Fabinho é outra característica do jogador, mais marcador, menos criativo, mas é muito bom jogador e tem uma inversão, uma bola longa bastante interessante o Fabinho, mas perde o Palmeiras. Eventualmente, o Abel pode segurar o Fabinho de 5 e colocar de 8, como diria o Abel, o Zé Rafael, como brilhou ano passado, e agora está jogando na de 5 na função que era do Danilo. Ou pode ficar os dois mais atrás, fechando um pouquinho mais, até porque o Palmeiras vai conseguindo, por hora, um grande resultado no Mato Grosso. Na Semicapital, você e seus investimentos contam com alta performance, expertise e a melhor nota de atendimento do mercado. Abra sua conta semicapital.com.br/Bandeirantes. Daqui a pouco, intervalo inteligente no microfone da Bandeirantes para todo o Brasil. João Paulo Capelanes, 48 jogados, vamos até 49, se ele não acrescer mais. Se ele não acrescer mais, porque o Richard Rios está... Mais um. Derrubando, então vamos até 50. É isso? Exatamente, eu vi ali o sinal de mais 1 minuto de acréscimo. Lateral pro Cuiabá cobrar pela meia direita. 1-0 pro Verdão. Não tem pressa para repor em campo, Matheus Alexandre. Quase 49 minutos jogados deste primeiro tempo. Lateral já cobrado, Matheus Alexandre. Lança para o campo de ataque na linha de fundo. Jonathan Cafu ganhou, escapou da marcação. Bateu, o Everton pegou. O passe que vinha de Jonathan Cafu. O Everton pegou, mais volta para Daverson. Daverson girou, caiu, pede o pênalti. O árbitro manda seguir. O árbitro mandou seguir, o Daverson caiu na grande área. Na sequência... desarma o Cuiabá e desce para o contragolpe. Sem falta, tá valendo tudo segundo o árbitro. Agora o giro em cima do Ayrton Silva não. Na intermediária ofensiva. Fecha o tempo na Arena Pantanal, Melo. É todo mundo pedindo falta, né? O Daverson pedindo pênalti. O Wellington Silva pediu uma mão dentro da grande área. Rafael Veiga desabou também. E por final, o Richard Rios veio e fez a falta no Wellington Silva. Quer dizer... uma confusão danada, falta marcada para o Cuiabá, fora da grande área, e os jogadores reclamando de um pênalti do Verdão. O pênalti que teria sido cometido pelo Piquerez. Numa disputa de bola com o Jonathan Cafu, a bola acaba tocando no braço do Piquerez. Na minha impressão foi sem intenção, mas ela desvia no braço do jogador do Verdão. Mauro Betti, lance de Daverson na área. Também concordo com o árbitro e com os relatores. Eu não teria marcado, mas sempre lembrando que a regra interpretativa, cada opinião é válida, ainda mais no mundo acelerado, que ninguém aceita nada, dá para discutir. Eu não teria marcado nenhum dos lances. Segue o jogo, segue o relator, segue com vocês o Martelli.
Amortecedor com qualidade líder em suspensão é HG Nakata. Sabe por quê? Ora, porque é Nakata. Relógio marca 50 minutos jogados deste primeiro tempo. Placar de 1-0. O Verdão tá vencendo o jogo. É falta pro Cuiabá. Vai pintar levantamento no meio da grande área. O Dourado vai tentar empatar o jogo no finzinho da primeira etapa. Você ligado no microfone da Bandeirantes. Quem sabe o gol de empate. Toma muita distância. Cepelini. Cepelini não bateu. Rolou na canhota pra Riquelme. Levantou na segunda trave. Jonathan Cafu furou. Furou! E depois a bola na linha de fundo, o Marlon passou, mas o Jonathan Cafu teve a chance de testar pro gol, Melo. Ele furou de cabeça o Jonathan Cafu. O cruzamento foi ali dentro da grande área e teve a chance de cabecear e não conseguiu. Na sequência, o zagueiro Marlon também furou, mandou a bola para fora. Tiro de meta pro Verdão. Vai terminar o primeiro tempo na Arena Pantanal. Palmeiras está vencendo por 1-0. Quase 51 minutos jogados desse primeiro tempo e o Verdão vencendo. Gol de Rafael Veiga. Gol de Veiga na Arena Pantanal. O Everton cobra, tira de meta, despacha para o campo de ataque, ergue o braço, o árbitro termina o primeiro tempo. Aponta o centro de campo, árbitro do jogo. A primeira etapa foi embora. Cuiabá 0, Palmeiras 1, Rafael Veiga dá vitória para o Verdão na Bandeirantes. O intervalo inteligente com o João Paulo Capelani. Martela Martelli, Pedro Martelli narrando por enquanto a vitória parcial do Palmeiras. O Verdão vence o Cuiabá por 1-0 e vai tentando aos pouquinhos chegar na ponta da tabela de classificação, mas está muito longe por enquanto. O Botafogo ainda é o líder com 48 pontos, mas com essa vitória parcial aí, ó. Palmeiras 37, como quem não quer nada, foco na Libertadores, mas de fato o Verdão ainda assim busca o título do futebol do Brasil. Destaque da saída de campo dos jogadores, Luan reclamando muito com a arbitragem, hein, Felipe Melo? Destaque, jogadores do Palmeiras, 4 jogadores pendurados para esse segundo tempo. Rafael Veiga, Piquerez, Murilo e Luan, jogadores que tomaram amarelo nesta primeira etapa, e o Richard Rios sai ali com uma preocupação. O rosto, parece que aconteceu alguma coisa no rosto dele numa jogada, numa disputa de bola com o jogador Wellington Silva, sobrou um braço, o Fabinho até entrou no aquecimento. Vamos acompanhar para saber se no segundo tempo o Richard Rios volta ou não para a segunda etapa, já que Fabinho iniciou o processo de aquecimento no final da primeira etapa. Todos os jogadores do Cuiabá já desceram para os vestiários, apenas Rafael Veiga ainda no campo, no gramado, já descendo também. Por enquanto o Verdão vai ganhando, 1-0 gol dele, Rafael Veiga. Rafael Veiga foi para a rede, Palmeiras vence por 1-0. Lembrando que mais cedo no Morumbi, para mais de 50 mil torcedores, São Paulo e Botafogo ficaram no empate por 0-0. Agora intervalo inteligente em Bandeirantes, Palmeiras vence a equipe do Cuiabá fora de casa por 1-0. E o Mauro Betting tem análise do jogo. Tudo bem, Maurão? Boa noite para você, Mauro Betting. Sempre um privilégio estar com você, Capelanes, com o torcedor da Rádio Bandeirantes, para ver um jogo que foi bom. Assim, o Palmeiras foi melhor, teve mais oportunidades. Pelos meus critérios, foram 4 as chegadas do Palmeiras, claro, incluindo o gol aos 30 minutos do Veiga, um belo cruzamento do Lan pela ponta direita. Teve uma boa chegada à equipe do Cuiabá aos 27 minutos, quando o Sobral mandou por cima uma jogada bonita pelo lado direito, mas é pouco para o time da casa, que já viveu, como a gente falava antes de a bola rolar aqui na narração da Bandeirantes com o Martelli, uma fase muito boa, de 4 jogos seguidos com vitória, perdeu para o Atlético na quinta-feira, e de lá para cá o Furacão, no caso o Cuiabá, não se acertou. Perdeu na quinta-feira, na terça-feira, perdão, tá perdendo hoje, mas não se perdeu ainda. Tem muito jogo pela frente, perdeu lesionado o Cleison, entra o Wellington, que tem característica parecida, e o Palmeiras melhor, mais encorpado, com uma saída muito boa do Veiga pela direita, combinando com o Arthur, o Flaco Lopes com uma boa movimentação, perdeu a primeira chance do Palmeiras às 7 da primeira etapa, jogando de cabeça por fora. Pela construção, pela ideia do jogo do Abel, hoje o Piquerez sai um pouquinho mais, o Marcos Rocha trabalha pela direita, às vezes o Piquerez faz uma saída a 3, e o Palmeiras mais construtivo, com mais jogadores desequilibrantes, vai fazendo o jogo. Se não é brilhante, é melhor do Cuiabá, e que por isso o Capelantes vai merecendo a vantagem parcial de 1-0. Ô Mauro, eu sei que você não gosta da polêmica pela polêmica, mas infelizmente eu sei disso, né? Eu te conheço há algum tempo, eu sei disso, mas eu vou ter que te fazer essa pergunta porque eu já tô de saco cheio, cara. A verdade é essa aí. Eu já tô com os picuá na lua, porque é o negócio da bandeira de escanteio. Já imagino. Do Luciano, aí não sei o que lá, aí do fulano, aí o Rafael Veiga, vamos falar a grande verdade aqui, ele deu uma entrevista pra quem tá transmitindo na televisão, que é o Sport TV, e ele falou o seguinte, ele falou que tá feliz, seleção brasileira, aí tem um trecho que ele falou assim, ó, abre aspas, Rafael Veiga:
Desde o começo do ano faço isso, que é comemorar com a bandeira de escanteio, que ele dá uma bica, ele dá um chute na bandeira de escanteio. Aí ele fala, desde o começo do ano faço isso, não falta com respeito com ninguém. Não vou para a torcida, mas se ele me deu cartão, tem que ser um critério, algo já estabelecido. Se não pode, que não possa sempre, e se pode, que se possa sempre, disse o meia do Palmeiras em entrevista ao Sport TV agora há pouco. E ele toma amarelo por ter comemorado chutando a bandeira de escanteio. Pode ou não pode, hein, Mauro Betting? Até onde eu sei, não pode, né? Todo o cartão amarelo vai ser dado. Assim, é uma polêmica que, digamos, ele criou, né? Ou ele, ou a ação dele, que já de algum tempo, acho que até do ano desse ano, que ele já fazia essa comemoração. Eu acho a comemoração tanto perigosa, porque a bandeira vai e volta, pode ir e bater, pode ir e quebrar, já aconteceu algumas vezes, né? Não é a primeira vez que se faz isso, ele faz sempre, né? E faz sempre que joga muito e merecidamente está de volta, não se mantém na seleção brasileira, ou está de volta porque houve a troca do comando técnico. Mas no caso específico, lá na Neoquímica Arena do Luciano, era a bandeira do Corinthians. Como também no caso do Hulk, né, nos 2-0 do Atlético contra o São Paulo no Morumbi, ele estava dando a voadora na bandeirinha, mas era a bandeira de escanteio com a bandeira de São Paulo. Então é bom dar uma segurada, acho que é melhor evitar, dar aquela voadora, aquele sei lá o que, Mortal Kombat, sem ser a bandeira. Vai em outro lugar e segue o jogo sem problemas. É um cara de inteligência, um cara de caráter, um baita jogador, o Rafael Veiga. Gosto demais dele, gosto demais do pai dele. Adorava a história do avô, uma história muito bonita, mas não é essa questão, só quis sublinhar, o Capelanes. Mas se evita comemorar assim, melhor não fazer nada disso e segue o jogo e segue pro intervalo, Capelanes. Olha, um monte de gente aqui tá mandando um beijo pra você, morrendo de saudades de você, Capelanes. Beijo pra todo mundo aí, Mauro Betti. Você tá voando, Maurão, eu te acompanho em todo lugar e te acompanho nas redes sociais também, e você já falou, Rafael Veiga superou tecnicamente Alex, que fez história com a camisa do Palmeiras. Não falei isso, mas é bom dizer, quando ele chegou ao Palmeiras em 17, o Alex falava, esse moleque joga mais do que eu. Falei, Cabeção, você tá louco. Sempre lembrando que Cabeção, no caso, o Alex não é o nosso rolha de vulcão, Milton Neves. Mas o homem joga demais. Joga. Mauro Betti, daqui a pouquinho de volta ao microfone de esportes da Bandeirantes. Lembrando, hein, quando terminar a jornada do Palmeiras, entre em campo Cruzeiro e Corinthians. E aí você vai se encontrar com Rogério Assis, com Alexandre Pretzel, com Pedro Ramiro. E já tem todo o plantão esportivo da Bandeirantes, com jogos de hoje e de amanhã. Rodada cheia, retorno do Campeonato Brasileiro. Futebol é com a Bandeirantes. Na jornada esportiva e sempre será. Até já. Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Motorista parceiro, mais de 40 milhões de passageiros contam com você. Quem dirige com a 99 tem os dias cheios de corridas e um cuidado especial em toda a jornada atrás do volante. Além disso, você também conta com um pacote de ganhos exclusivo. Tá a fim de fazer uma grana extra? Então já sabe, conta com a 99. Leva o jogo de hoje. Quem vai fazer a limpa dos campeonatos deste ano? Ganha o Timão ou o Verdão? Viu? Você vive apostando. Então vem pra Estrela Bet, a maior casa de entretenimento esportivo do Brasil. E agora eleita a melhor provedora pelo Sigma Awards. Faça suas apostas brilharem. Acesse agora mesmo estrelabet.com e comece a brilhar com a gente. Estrela Bet. Jogou, brilhou. Quando falarem que fluido de radiador é tudo igual, não aceite. Exija Paraflu, o fluido que garante proteção imediata do motor do seu veículo, com a máxima tecnologia e segurança. Por isso, na hora de realizar a troca do fluido de radiador, escolha quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Quando seus investimentos estão no lugar certo, tudo fica mais fácil. Por isso, nós recomendamos a melhor. Conte com a CM Capital, uma corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. Na CM Capital, você tem assessoria gratuita dos melhores especialistas para montar uma carteira de investimentos exclusiva para você. Abra sua conta grátis. Acesse cmcapital.com.br/bandeirantes.
O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time, com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Para tudo na vida existe um porquê. E aqui entre nós, a gente sabe, existe sempre uma pergunta sobre desempenho na estrada, qualidade e durabilidade das peças do veículo, sobre confiança quando a gente está ali na direção. Então, por que ficar na dúvida se você já tem a melhor resposta? Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Por quê? Ora, porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. Estamos de volta, microfone de esportes da Bandeirantes, você ouvindo conosco, intervalo inteligente. Por enquanto o Palmeiras vencendo a equipe do Cuiabá por 1-0 e o Pedro Martelli, um dos grandes locutores do país, narrou o gol do Verdão assim, ó. Pedro Martelli. Repõe mal a bola em campo, ganhou na meia direita de novo Luan escapou da marcação, curtindo uma de ponta, levantou na segunda trave e vai pitar o gol pro toque. Rafael Veiga, gol do Palmeiras! Rafael Veiga, na jogada que começa com brilhantismo de Luan, o Luan curtindo uma de ponta na ponta direita, escapa da marcação, não tomou conhecimento do Riquelme, que passou como uma flecha, ficou vendido na linha lateral da grande área. Esse aí o Pedro Martelli, vive grande fase o Martelli, é tela da Band, é no Band Esportes, é na Rádio Bandeirantes, um dos grandes narradores do futebol do Brasil, da nova geração, voando baixo o Martelinho. Pulsar, estremecer e vibrar. Aquele abraço. É isso aí, Palmeiras vencendo por 1-0. Luiz Felipe Nunes, antes da segunda etapa, vamos passar tempo e placar do futebol dos outros jogos que iniciam neste sábado, selando o retorno do Campeonato Brasileiro. Lembrando que mais cedo no Morumbi a torcida deu um show, mas não saímos do zero, né, Luizão? Boa noite. Boa noite, Capela. Boa noite a todos os nossos ouvintes. São Paulo e Botafogo no Morumbi, como você disse, 0-0. O Internacional no Beira-Rio perdeu do Fortaleza com gol do Galhardo, 1-0 para o Fortaleza. Aqui no nosso jogo, 1-0 para o Palmeiras. No outro jogo, neste exato momento, que começou também às 6h30 e está no intervalo, Fluminense e América Mineiro empatam em 0-0 no Maracanã. O América Mineiro que conseguiu perder um gol sem goleiro e segue na zona da degola. Quem perdeu esse gol, você sabe? Vou pegar aqui a informação, é porque eu tenho miopia e a nossa TV fica um pouco distante. Mas 0-0, eu só vi o gol aqui. Já estava pronto para chamar, mas continua em 0-0. Amanhã a gente tem 4 jogos, além do jogo de hoje das 9 da noite. Cruzeiro e Corinthians com narração do canhão Rogério Assis.
Amanhã às 11 da manhã tem Vasco Só pra e te Atlético ajudar, Mineiro. tá, o Mastriani perdeu, acabei de ver aqui, que coisa absurda. O Mastriani, bom centroavante, faz alguns golzinhos, mas ele tava de fato, como você falou, Luizão, sem goleiro, ele conseguiu errar. Vamos lá. Foi triste, mas Não, amanhã, bizarro. 11 da manhã, Vasco e Atlético Mineiro. Às 4 da tarde, Coxa e Flamengo. Depois também no mesmo horário, Bahia e Bragantino. E na Rádio Bandeirantes, Santos e Grêmio, 4 da tarde na Vila Belmiro. Transmissão também do Rogério Assis. A rodada fecha na segunda-feira com o Goiás recebendo o seu Furacão, o Atlético Paranaense. Vamos lá, antes da segunda etapa, os 4 primeiros colocados no Campeonato Brasileiro voando. Luiz Felipe Nunes, vambora! Botafogo mais líder do que nunca, 48 pontos. O Palmeiras na segunda colocação com 37, o Grêmio na terceira com 33 e o Flamengo na quarta colocação com 32. Quer Z4? Z4, zona da confusão da degola. Vamos lá, rebaixamento. O Santos puxa o Z4 com 18 pontos em 19 rodadas, o Coxa com 14 pontos em 19 rodadas na 18ª, Vasco da Gama na vice-lanterna com 13 e o América Mineiro com esse pontinho de hoje chega a 11 pontos. Maravilha, Luiz Felipe Nunes ao longo de toda a segunda etapa no plantão esportivo da Bandeirantes. Um abraço especial pro Humberto Olive. O Humberto Olive tá aqui com a gente acompanhando a transmissão. Grande Humbertão, é isso aí, tá só esperando pra ir pro crime mais tarde. Felipe Melo, os times estão voltando aí, Melo. Tem mudança aí, Melo? A princípio não, viu, Capelanes? Os times voltando neste momento aqui, eu tô aguardando a volta total do Palmeiras, que entra no gramado agora. Não, sem mudanças no Verdão. No Cuiabá, monitorando também aqui, não, sem alteração também no Cuiabá. Maravilha, então aqui também não muda. Vem aí para toda a segunda etapa, um dos grandes locutores do país. A partir de agora a emoção da segunda etapa é com ele, Martela Martelli. Pedro Martelli. Valeu, João Paulo Capelanes. Invertem seus lados. Palmeiras à direita, Cuiabá à esquerda. Bate na bola, Daverson. Começa o segundo tempo. Mais 45 minutos de bola rolando no microfone da Bandeirantes. Palmeiras está vencendo o jogo por 1-0, sem alterações na Arena Pantanal. Vem para o campo de ataque, o Cuiabá domina pela meia direita. Fernando Sobral desarmado na bola, toca de cabeça. No alto, Flaco Lopes bota para fora, lateral marcado para o Cuiabá. Confirmando, são os mesmos 22 jogadores em relação ao primeiro tempo. É isso, Melo? É isso, Martelli, sem alteração. Aliás, tivemos uma alteração do Cleison, mas ainda no primeiro tempo, na saída do Cleison para a entrada do Wellington Silva. Na volta do segundo tempo, não. Sem mudanças. Mauro Betting, o jogo já está parado. Tem um jogador do Cuiabá sentindo uma bolada que ele acabou recebendo. Falta ar. Você esperava alguma mudança, mestre? O Martelli, do Cuiabá ele teve que queimar aquela alteração que a gente já falou, a entrada do Wellington no lugar do Cleison no finalzinho do primeiro tempo. O time não jogou mal, também não tem tantas alternativas Oliveira para mexer. E no Palmeiras, embora tenha um jogo complicado pela frente da Libertadores, também tem evidentemente esse jogo. O Palmeiras vai se transformando, por enquanto, num grande resultado. Se eu fosse o Abel, eu faria o que ele fez. A partir dos 15, 20, daí é outra história, e dependendo, claro, da sequência da partida. Quem dirige com a 99 conta com incentivos para ganhar mais. 99. Fernando Sobral tá sentindo, tá no gramado, jogo parado. Falta ar pro volante do Cuiabá. O tempo vai passando, ele atendido. Há uma preocupação, não é isso, Melo? A bolada foi naquela região ali difícil, né, Martelli? E nesse momento ele tá no chão com a mão na barriga, porque realmente doeu. O jogador do Cuiabá tá levantando nesse momento, vai continuar. Fernando Sobral tá de pé. Voltou ar para Fernando Sobral. Tem a preocupação, a regulamentação do árbitro de ver se o médico pode entrar em campo e ver se tem condições de continuar no gramado. Até por isso tem um jogador do Cuiabá que já está em processo de aquecimento à beira do gramado. Para caso o Fernando Sobral não tenha condições para voltar a campo. Placar de 1-0, o Palmeiras está vencendo o jogo, praticamente a bola não rola neste segundo tempo. Lateral está marcado para o Cuiabá, lateral marcado no campo de ataque, toma a posição Matheus Alexandre para repor a bola em campo. Você ligado no microfone da Bandeirantes, placar de 1-0. Fernando Sobral à beira do gramado, mas Fernando Sobral está sendo atendido fora de campo. A bola já pode voltar a rolar, né? Não precisa esperar o Fernando Sobral se recompor. Está fora de campo, foi atendido e já quando o árbitro quiser ele volta para o gramado. Agora sim Matheus Alexandre vai para a cobrança de lateral na linha de fundo. Para ninguém essa bola não sai, toca
Agora sim, o jogador do Cuiabá marcou a saída de bola em linha de fundo e só tiro de meta para o Palmeiras, é isso? Tiro de meta, a bola passou por todo mundo, não conseguiu recuperar a tempo o jogador da equipe do Cuiabá. Saiu, tiro de meta para o Verdão. Fernando Sobral, autorizado, volta para o campo. Placar de 1 a 0, Palmeiras sai jogando pelo campo de defesa, domina o Luan, empurra a jogada pela meia esquerda, se apresenta Piquerez, Piquerez despacha para o campo de ataque, toca de primeira, Flaco Lopes, Lopes por dentro, para Zé Rafael no círculo central do gramado, erga a cabeça, puxa para a perna direita, busca espaço, placar de 1 a 0, Verdão desce, Zé Rafael na meia direita, entrega a bola de primeira para Marcos Rocha por dentro na meia direita para Richard Rios pela ponta direita para Marcos Rocha para Rios, a bola saiu, mas tocou por último no jogador do Cuiabá, lateral está marcado, posse de bola para o Palmeiras no campo de ataque na ponta direita. Sil renova sua energia cada dia, fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Palmeiras sai jogando pelo campo de defesa, Murilo de primeira para Luan, trabalha a bola, dupla de zaga, Luan gira o jogo na ponta direita, entrega para Marcos Rocha, cruza a fronteira, fatiou para o campo de ataque, entregou para Richard Rios dominou na quina da grande área, pedalou, balançou, levou para a linha de fundo, escapou da marcação do primeiro, não, passa pela linha lateral em linha de fundo, marcado o tiro de meta. Alain Perriot, na verdade, toca por último na bola. A arbitragem está dando escanteio para o Verdão cobrar na ponta direita aí, Melo. Pedalou pelo lado direito, o Richard Rios e o Alain Perriot por baixo fez o corte. Escanteio para o Verdão, primeiro do segundo tempo, Rafael Veiga na bola. Escanteio marcado para o Palmeiras, placar de 1 a 0. Quem sabe o segundo gol, torcedor do Verdão se agita, torcedor do Palmeiras quer a segunda bola dentro do gol. Rafael Veiga autorizado, partiu para a bola, levantou na primeira trave, cortou a marcação na entrada da grande área, completa a Ceperini. Corta o perigo, a zaga do Cuiabá tira. Sai jogando o Palmeiras no campo de defesa. Na entrada da grande área, o Everton não tem pressa. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. Com muita qualidade, economias em todos os produtos. É no Tenda Atacado. Verdão desce para o ataque, Rafael Veiga por dentro de primeira para Arthur. Tocado Veiga. Tocado Rafael Veiga e mais uma falta na intermediária pela meia direita. Mais uma em cima do meia do Verdão, Felipe Melo. Tentou um chapéu, Rafael Veiga, e por trás veio o camisa número 10, o Cipollini. Acabou derrubando o jogador do Palmeiras, meia da seleção brasileira. Tem falta o Palmeiras, Rafael Veiga na bola. Jogo parado, falta marcada, toma posição para fazer o levantamento autorizado. Rafael Veiga, jogadores vão para o meio da grande área. Jogadores do Cuiabá fazendo a linha de impedimento na entrada da área. Veiga meia altura por baixo para ninguém. Corta a marcação, tira tranquilo Alain Perriot. A bola vai voltar nos pés de Everton. O Everton na intermediária defensiva. Despacha para o campo de ataque na meia esquerda. Ela para a velocidade de Richard Rios. Por baixo, estica a perna esquerda. Volta com Jonathan Cafu. Cafu perde o passe. Intercepta a marcação do Verdão. Desce para o contragolpe na ponta direita. Arthur dominou, pedalou, balançou, chamou por dentro. Volta a jogada na intermediária. Entrega a bola de primeira. É para Marcos Rocha para Rafael Veiga. Rafael Veiga na intermediária. Mais uma vez ele tenta fazer o levantamento, não tem espaço. Trabalha a bola por dentro para Zé Rafael para Marcos Rocha. Domina o capitão do Palmeiras. Ele gira o jogo de lateral para lateral, chamando Piquerez na meia esquerda. Piquerez dominou na quina da grande área, trabalhou por dentro para John. Forçou o passe. John forçou o passe, na sequência tocou no Piquerez, linha de fundo. Só tiro de meta para o Cuiabá. E só isso, né, Melo? Só isso, tiro de meta, porque o Marlon foi esperto, malandro, chutou nas pernas do Piquerez. Tiro de meta para a equipe do Cuiabá. Tem gol, a informação. Martelli tem gol lá no Maracanã, 1 a 0 para o América Mineiro. Felipe Azevedo faz o gol no Maracanã. O América ultrapassa o Vasco momentaneamente. O Vasco fica na lanterna. Já o Flu cai para a 6ª posição. O Bragantino fica na 5ª. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. Para agilizar seus negócios é a Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Desce para o ataque, Cuiabá, Jonathan Cafu, escapa da ponta, abandona, vem por dentro, no círculo central do gramado, gira, frente à marcação, chapa a bola, na meia esquerda, é pro domínio do livre de marcação, Ranieri abriu a jogada na quina da grande área, a bola é boa, Riquelme levou para a linha de fundo, armou para cruzar na primeira trave, sobe para tocar de cabeça, corta a marcação, Rafael Veiga na sequência, perde, ganha Wellington Silva, pedalou, balançou, escapou, Rafael Veiga no carrinho com falta. É falta pro Cuiabá cobrar na meia esquerda o carrinho do Rafael Veiga. Pegaram o Wellington Silva, não era para cartão não, Melo? Ele já tem cartão, então o juiz não deu o cartão pro Rafael Veiga, que acabou dando um carrinho no jogador do Cuiabá, no camisa número 11, o Wellington Silva. E vai ter mais uma alteração no Cuiabá. Vem aí o camisa número
27, Denilson. Denilson, 27, entrando. E eu já confirmo quem está saindo. Mas falta para o Cuiabá pelo lado esquerdo. Placar de 1-0, o Palmeiras está vencendo o jogo, o torcedor do Verdão, o torcedor do Palmeiras querendo essa bola longe da grande área, porque falta para o Cuiabá, a um passo da linha lateral pela meia esquerda, paralelamente à grande área, é de muito perto, partiu para a bola, Cepelini autorizado, levantou a meia altura para ninguém, corta a marcação do Palmeiras, vai voltar na meia esquerda, Riquelme a devolução na segunda trave, sobe Marlon, testa em linha de fundo. Ele escorou na segunda trave para fechar junto com o companheiro de zaga Alan. O Alan não fechou. Linha de fundo, tiro de meta para o Palmeiras, Belo. Quando muda agora no Cuiabá. Entra o 27 Denilson, sai o 10 Cepelini. Denilson 27 no campo, Cepelini 10 no banco de reservas. Mauro Betting muda o Cuiabá. Muda o Cuiabá, muda um pouco a característica, o Cepelini é mais construtor, o Denilson é mais marcador, mas claro, o Oliveira sabe muito mais do Cuiabá e do time, do elenco dele do que eu, mas o Cuiabá vem um pouco mais para frente, vem um pouco mais para cima e força uma pressão do Palmeiras que está tendo dificuldades para marcar e armar o seu jogo. Melhor momento do Cuiabá na partida. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Palmeiras desce para o campo de ataque, lançado John John pela meia esquerda. John John clareou, soltou dentro da grande área para Flaco Lopes. Lopes bateu travado, voltou na entrada da grande área, veio com uma pancada e explode na trave e não entra. Na descida do Verdão, o passe do John John foi perfeito. O Flaco Lopes saiu na cara do gol. A jogada inteira do John John. Ele escapou, rolou, falou, faz Flaco Lopes. Bateu travado na marcação, na volta veio com uma pancada, pegou em cima, pegou em cheio, morre no pé da trave e não entra. Melo era o segundo do Palmeiras. Que lance do John John. Passe perfeito para o Flaco Lopes, que cortou. Bateu, desviou no Alain Pereira e na sequência sobrou para o Veiga. Uma pancada de pé esquerdo de fora da área, foi no cantinho, pegou na trave. Quase faz o segundo, Rafael Veiga. O Palmeiras chega com força, Marceli. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Campeonato Brasileiro na Arena Pantanal. 10 jogados do primeiro do segundo tempo. Cuiabá 0, Palmeiras 1, gol de Veiga. Plantão esportivo da Bandeirantes, diga lá, Luiz Felipe Nunes. No dia em que o camisa 10 brasileiro Neymar foi apresentado no Al Hilal, o time da Arábia Saudita empatou em 1-1 com Al Fayha. Pedro Martelli. Curtindo o futebol na Bandeirantes, desce para o campo de ataque o Cuiabá, Wellington Silva na meia esquerda, lançou na entrada da grande área para Daverson, bateu, Everton pegou, bate em escanteio cobrado curto, na velocidade de levantamento, bateu roupa o Everton, mas cortou, voltou na meia esquerda para Riquelme, devolve para o meio da grande área, corta a marcação, mas essa bola tá viva, dentro da pequena área, de novo o zagueiro do Palmeiras agora funciona, a zaga do Palmeiras funciona, que pressão, o Daverson fez um salseiro na área, Felipe Melo. É o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, foi muito bem, recebeu dentro da grande área e bateu com o pé esquerdo, o Everton fez a defesa, na sequência, escanteio, ninguém tirava a bola dentro da grande área, agora conseguiu tirar o Marcos Rocha, tem arremesso lateral Cuiabá. Cuiabá tem pressa, tenta empatar o jogo, lateral já cobrado lá pela meia esquerda, Riquelme para Jonathan Cafu para Riquelme na linha de fundo, clareou, levantou para ninguém porque tem desvio no meio do caminho, é mais um escanteio para o Cuiabá cobrar lá pela meia esquerda, Belo. Pressiona o Cuiabá, escanteio pelo lado esquerdo, mais uma bola parada para o Cuiabá, vem aí o camisa número 88, Fernando Sobral na bola. Toma posição para fazer o levantamento na meia esquerda, partiu para a bola, levantou na segunda trave, nas mãos de Everton, tranquilo, a informação pode falar. Martelli, o Fluminense não ficou muito tempo atrás do placar. John Kennedy empata 1-1, Fluminense e América no Maracanã. Palmeiras veio para o campo de ataque, lançado John John no campo de ataque, levou para dentro da grande área, rolou na entrada para trás, para Arthur, fechou, bateu fraquinho para Walter pegar.
O Arthur recuou a bola pro Walter, era o gol do Verdão, era o segundo. Na jogada do John, ele voltou completamente diferente pro segundo tempo. Era mais uma assistência. Arthur pega fraco na bola, Felipe Melo. Perdeu o gol Arthur agora, né? Uma jogadaça do John pelo lado esquerdo, cruzou pra área e na marca do pênalti, o Arthur recuou pro goleiro fazer a defesa. Walter fez a defesa, na sequência John fez a falta, cartão amarelo pra ele. Grupo Souza Lima, eficiência e segurança e serviços é no Grupo Souza Lima. Quase 13 minutos jogados deste segundo tempo, placar de 1-0, o Palmeiras está vencendo o jogo. Arthur tenta descer para o campo de ataque, explode na marcação, ganha lateral. Lateral marcado para o Palmeiras cobrar no campo de defesa pela ponta direita. Estrela Bet, apoiadora brasileira oficial da Copa do Mundo Feminina 2023. Acompanhe de perto esse espetáculo. Exclusivo para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Sai jogando o Verdão, domina no campo de defesa, na meia direita, Rafael Veiga. Veiga volta a jogada pela quarta zaga, entrega para Murilo. Murilo na meia esquerda, se apresenta para o campo de ataque, Piquerez. Piquerez lançou na velocidade, vem com o bolão, tá fechando o Flaco Lopes, se soltar é gol. Veiga soltou para Lopes, furou. O Lopes furou, passou por todo mundo, cruza toda a extensão da grande área, mas se oferece para Arthur. Arthur na entrada da grande área, chegou de voleio, Richard Rios vai pitar um golaço para fora, pela linha de fundo. Numa jogadaça do Verdão no coletivo, Veiga botou o Flaco Lopes na cara do gol, ele furou. O Arthur lá do outro lado do campo, com toda a tranquilidade, levanta na entrada da área, de voleio, de primeiro, uma pancada do Richard Rios. Era no contrapé do Walter, ficou paradinho no gol. Era o segundo gol do Verdão e um golaço, hein, Melo? Inacreditável o que fez o Flaco Lopes. Furou uma bola muito boa dentro da grande área, quase sem marcação para chegar e fazer, e acabou furando. E na sequência, que bola pegou o Richard Rios. Um pecado ela não entrar. Tiro de meta, o Palmeiras vai vencendo 1-0. Semi Capital, corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e Europa. Abra sua conta grátis, acesse semicapital.com.br/Bandeirantes. Mauro Betting. Que voleio de Richard Rios, que jogada do Verdão. Pela construção, merecia o gol, hein? Merecia, aliás, a quarta ótima oportunidade do Palmeiras nessa segunda etapa, quase todas criadas pelo lado esquerdo, as duas anteriores com o John. Lá veio o Palmeiras de novo. Ia, né? Porque a bola acaba saindo pela lateral. Tá bem o Palmeiras, com a bola no contragolpe, tá sofrendo um pouco, o Cuiabá melhora, da última vez que eu falei, melhorou demais, o Palmeiras criou a chance que não vinha fazendo, e o Cuiabá moscando aqui na marcação nas duas laterais. Palmeiras é mais eficiente, quando acelera como faz, pode ampliar o resultado. Um jogo melhor, mais divertido em Cuiabá. Para deixar tudo azul no seu caminho, você sabe, amortecedor HG. Por quê? Porque é na Cata. Lembrando para você, daqui a pouco, daqui a 1 hora, Corinthians entra em campo, Cruzeiro e Corinthians se enfrentam. O microfone da Bandeirantes transmite, Rogério Assis transmite o jogo, Alexandre Pretzel, Pedro Ramiro, já inclusive Corinthians escalado, Cruzeiro também. Por enquanto, na Arena Pantanal, Cuiabá 0, Palmeiras 1. Vem para o campo de ataque o Cuiabá, Dourado insiste na meia direita, Fernando Sobral trabalha a bola de primeira para Jonathan Cafu, Cafu para Sobral, Sobral pela ponta direita mais atrás, é para Matheus Alexandre por dentro para Edenilson, Edenilson lançou o bolão na linha de fundo, deu certo, é a bola para Jonathan Cafu, chegou, cruzou para Daverson, fechou, Murilo bota em escanteio. Jogadaça do Cuiabá, o levantamento vinha preciso para Daverson empatar o jogo. O Murilo botou para escanteio, mais um para o Cuiabá bater na direita, Melo. Tava esperto o zagueiro do Palmeiras porque o Daverson estava chegando. Colocou para fora escanteio, camisa número 27 na bola, Denilson. Toma posição para fazer o levantamento. Cobrança fechada na primeira trave, sobe para tocar de cabeça, corta a marcação do Verdão, mas volta Denilson de novo, insistiu na primeira trave, mergulha, Luan bota em escanteio. É pressão do Cuiabá, mais um escanteio, mais um trabalho da zaga do Verdão de novo pela direita, Melo. Aí o Luan e o Flaco Lopes se jogaram na bola, conseguiram cortar, a bola pegou por último no jogador do Palmeiras, escanteio, Denilson de novo. Vem ele, de novo com toda a tranquilidade, levantou na segunda trave, o Everton deu um soco na bola, sobrou na entrada, filtrou, bateu pro gol, travado pela marcação, mais um escanteio. Mais um escanteio pro Cuiabá, uma pancada do Jonathan Cafu, vem Denilson de novo.
Se jogou na bola o jogador do Palmeiras, o Luan, a bola desviou nele e foi pra fora. Que pressão do Cuiabá, Denilson na bola. É o quarto escanteio seguido pro Dourado. Denilson bateu na primeira trave, Luan tirou, afastou, voltou na entrada da grande área para Jonathan Cafu. Cafu para Denilson na meia direita, Denilson erga a cabeça, levanta, estica a perna, bota pra fora Murilo. Bota pra fora Murilo. Mais uma que ele corta, é novo escanteio pro Cuiabá, o quinto na sequência, Felipe Melo. Impressionante o Dourado. Que sufoco, o Palmeiras não consegue sair do campo de defesa dentro da grande área, mais um escanteio. Agora Murilo colocou pra fora, Denilson de novo, ele na bola parada, escanteio pro Cuiabá. Mais um escanteio pra Denilson cobrar, levantou na segunda trave, Marcos Rocha sozinho, tirou, tocou de cabeça na entrada da grande área, de novo Jonathan Cafu ganhou, soltou pra Denilson, Denilson cruzou na entrada da grande área, parou na marcação de Marcos Rocha. Acaba a pressão do Cuiabá, porque Marcos Rocha se acalma e bota pro campo de ataque. Mauro Betting, é o seguinte, uma das maiores pressões, acho que eu já vi o Palmeiras sofrendo em um jogo, hein? Tá bem, o jogo tá muito legal, assim, o Palmeiras se tá bem no contragolpe, aqui na marcação tá com dificuldades, mas muito por mérito do Cuiabá, do que provavelmente demérito do Palmeiras. E lá vê os homens. Vem pro campo de ataque mais uma vez, é o Davidson que foi lançado na meia direita, mas não se acerta, perde a bola, Palmeiras sai jogando no campo de defesa. Martelinho. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Fala, Melo. Vai mudar no Palmeiras, Breno Lopes e Fabinho estão entrando no Verdão. Breno Lopes e Fabinho, primeiro saindo o número 8, Zé Rafael, para a entrada do Fabinho. Fabinho, camisa número 35. E sai também o 14, Arthur, para a entrada do 19, Breno Lopes. Mauro Betting, sua visão das alterações. Então, Martelli, aquilo que o Melo anunciou agora, sai um 5, como diz o Abel, e entra outro. O Fabinho, que é bom jogador, não é o Zé Rafael, que acaba levando cartão amarelo, acho que pela demora, enfim. E o Breno Lopes também é um jogador bastante interessante quando entra nos últimos 10 minutos. Como ele entra com 19 no segundo tempo, talvez não seja tão interessante. O Arthur perdeu alguns lances que não são usuais, mas nesse caso, como o John cresceu no contragolpe no segundo tempo, que se mantém o John e entra o Breno Lopes normalmente bem. Resta saber se o Breno vem pelo lado esquerdo, onde joga bem, ou o John vai passar para o outro lado. A princípio, o Breno vai lá para a direita, é o que parece, e o John fica na esquerda, onde está muito bem, Martelli. E pintou cartão, hein? Pintou cartão inexplicavelmente na hora de sair. O Zé Rafael pediu o cartão amarelo e tomou, porque estava pendurado e não joga contra o Vasco da Gama no próximo domingo no Allianz Parque. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, no Grupo Souza Lima. Placar de 1-0, Palmeiras está vencendo o jogo, gol de Rafael Veiga, você ligado no microfone da Bandeirantes, Verdão vence o jogo, no toque da Bandeirantes você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. 20ª rodada Brasileirão, Arena Pantanal, 20 jogados do segundo tempo. Cuiabá 0, Palmeiras 1, alô Luiz Felipe Nunes. O Flu acaba de virar no Maracanã, 2-1 para cima do América de Minas, gol de German Cano. O Flu ocupa a terceira posição e o América continua na lanterna. Palmeiras vem para o campo de ataque, domina na entrada da grande área pela meia direita, sai jogando Marcos Rocha entregou por dentro, a bola é boa, soltou na entrada da grande área, dominou Fabinho, bateu travado, voltou na entrada da área, para Richard Rios de longe, mandou uma pancada, golaço! Richard Rios, uma pancada de longe, na marca dos 21 jogados deste segundo tempo, ele já tinha ensaiado uma pancada de longe, a jogada do Verdão pela meia direita, o Fabinho foi travado no meio da grande área, ele bateu pressionado pelo zagueiro, ela se ofereceu para Richard Rios, na entrada da grande área, ele dominou no peito, armou de perna direita, uma pancada no canto superior direito, na meta de Walter sem chances, ele se atira contra a
a bola, aquele abraço, Walter, para esse alviverde pulsar, estremecer e vibrar. Richard Rios, um golaço na Arena Pantanal, uma pancada, morre no ângulo, não tinha como pegar essa. Richard Rios, aquele chute de extrema felicidade, amplia o Verdão na Arena Pantanal. Agora Cuiabá 0, Palmeiras 2, e que golaço de Richard Rios, Melo. O gol da rodada do Campeonato Brasileiro, com certeza, porque foi no ângulo, sem chance de defesa pro Walter, de fora da área, no meio da rua, no ângulo onde a coruja dorme. Richard Rios faz o segundo, o terceiro gol dele com a camisa do Palmeiras, um golaço na Arena Pantanal. O Verdão amplia, 2 pro Palmeiras, 0 pro Cuiabá. Mauro Betting, Richard Rios já tinha mandado um voleio no contrapé. Essa bola não entrou por pouco, agora ele pegou na diagonal. Que pancada, que golaço do Palmeiras, Betting. Golaço mesmo, Martelli, como você mais uma vez bem descreveu também o Melo, e não tinha defesa, o Walter é um goleiraço, mas aí precisava ter 2 Walters no auge da forma para pegar. Palmeiras feliz no contragolpe, foi muito bem, o Richard Rios melhor ainda, 2-0, merecido pelo que está desempenhando com a bola no contragolpe a equipe do Abel. E o Palmeiras aproveita para promover mais 2 alterações, é isso? Vem aí 2 titulares, hein? Sai o Piquerez 22 e entra o Mike, camisa número 12. E sai o Flaco Lopes 18 e entra o camisa 10, Rony. Rony em campo, Mike também. A tendência é que o Mike faça a lateral esquerda, é isso, Beto? Isso, o Mike pode fazer a lateral esquerda, que o Marcos Rocha. O Marcos Rocha já está lá e está construído por dentro. O Mike em ótima fase, para mim, até voltei na seleção do brasileiro, o melhor lateral direito do campeonato. Podia ser o Samuel Xavier, podia ser o Wesley do Flamengo, mas achei na regularidade o Mike melhor. E o Rony, embora ainda não seja aquele, é um jogador muito importante, inclusive para marcar a série de bola do rival. O Flaco Lopes deu as dormidinhas, o Rony não dorme nunca. Importante até para ganhar mais minutos, ritmo de jogo, com metade da segunda etapa em Cuiabá. Vem para o campo de ataque mais uma vez, o Palmeiras está vencendo o jogo, placar de 2-0, depois de um golaço de Richard Rios, 2-0 para o Verdão. Daqui a pouco, em 1 hora, exatamente 1 hora, Coringão em campo. Cruzeiro e Corinthians se enfrentam, Rogério Assis, Alexandre Pretzel, Pedro Ramiro, já escalações no microfone da Bandeirantes. O Corinthians pode estar pronto para tentar virar a página depois da eliminação contra o São Paulo. Vem para o campo de ataque o Cuiabá. Jonathan Cafu lançado pela meia direita. Por baixo, Murilo tira. Bota para fora em linha lateral. Placar de 2-0. Palmeiras vence. Semicapital, a corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. Abra sua conta grátis. Acesse semicapital.com.br/Bandeirantes. Vem para o campo de ataque de novo. Insiste o Cuiabá, perdendo o jogo por 2-0. Recomeça Fernando Sobral, volta a jogada pela quarta zaga para Malo por dentro, entrega o passe de primeira para Ranieri pela meia esquerda, de primeira para Denilson para Ranieri no círculo central do gramado, clareou, fintou a marcação, soltou para Wellington na entrada da grande área para Daverson girou a devolução, Everton se atira contra os pés do centroavante, fica com ela e sente o Everton aí, Melo. Porque deixou o pé o jogador do Cuiabá, hein? Camisa número 11, o Wellington Silva, costurou a marcação e aí ele acabou dividindo com o Everton. Deixou o pé na careca do Everton, falta marcada e o Everton no chão pedindo atendimento médico. Martelli. O Everton se atirou contra os pés, está sentindo, agora está de pé já o Everton. Jogo está parado, Palmeiras está vencendo o jogo, 2-0, mexe o Cuiabá. Teremos alteração no Cuiabá, tem gente prontinha para entrar em campo. É o Derek, camisa número 22 e o Lucas. Lucas também entrando, 31. Lucas Mineiro e o Derek. Sai primeiro o 7. O 7 é o Cafu para a entrada do Lucas Mineiro, 31. O Sobral saiu também para a entrada do Felipe Augusto. Felipe Augusto é o número 5 e o Sobral 88. Então entra o Felipe Augusto também. E o outro é o Derek. O Derek entra no lugar. O Derek é o camisa número 22. E o Derek aqui, peraí que eu já vou confirmar quem que saiu, viu, Martelli? Perfeito. Placar de 2-0. O Palmeiras está vencendo o jogo por 2-0. O jogo está parado, está marcado impedimento para o Cuiabá. Seguinte, Cruzeiro e Corinthians se enfrentam daqui a pouco. Até por isso, Pedro Ramiro, meu xará, tá ligado. Times escalados e definidos. Pode falar.
Tudo bem, Martelli? Um abraço para você, um abraço para quem tá ligado na Rádio Bandeirantes. Corinthians com novidades. E o detalhe, Adson, que negocia com o Nantes da França, não foi escalado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. O timão vai a campo com Cássio no gol, Bruno Mendes, Lucas Veríssimo vai estrear com a camisa alvinegra, ao lado de Caetano, Matheus Bidu, e no meio de campo, Gabriel Moscardo, Juliano, Biro e Matias Rojas. O ataque com Wesley e Felipe Augusto. Por outro lado, o Cruzeiro também escalado e definido para a partida de hoje, vai a campo com Rafael Cabral, Palácios, Neres, Luciano Castan, Marlon e Matheus Jussa, Lucas Silva, Wesley, Arthur Gomes, Bruno Rodrigues e Rafael Elias. 9 da noite, Rogério Assis transmite o jogo, Alexandre Pretzel, Pedro Ramiro, microfone da Bandeirantes, Timão em campo, na Arena Pantanal, Martelli. 27 minutos jogados, Palmeiras vence o jogo por 2-0, para deixar tudo azul no seu caminho, você sabe, amortecedor HG, por quê? Porque é na Cata. Pode falar, Melo. Vamos lá, conferindo então, saiu 33, Alain Impereur também. Alain Impereur saiu o Fernando Sobral e saiu o Jonathan Cafu. Entraram Derek, Felipe Augusto e o Lucas Mineiro. O Mauro Betting, tô de olho aqui, o Antônio Oliveira mandou a 5 já de uma vez, ou seja, o Cuiabá o que tem em campo agora para tentar empatar o jogo e ponto. É o que dá, né? Muda um pouquinho a característica, o Derek, o jogador, para chegar um pouquinho mais à frente. O Lucas Mineiro, mais organização. O Felipe Augusto é volante, pode quebrar o galho como zagueiro na do anterior, mas pode ser um pouquinho mais para o time que perde por 2-0, mas não se arrepende, não. Vai vindo para cima do Palmeiras e ao mesmo tempo dá o contragolpe que foi a arma do time paulista até agora no segundo tempo. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, tá no Tenda. Jogo parado, falta marcada para cartão. Para quem? Cartão para o Marlon, camisa número 4, que acabou atingindo o Rony com uma cotovelada. Ele levantou o braço, atingiu o cucuruco do Rony. Cartão amarelo para o Marlon. Placar de 2-0, o Palmeiras está vencendo o jogo, você ligado no microfone da Bandeirantes. Alô, torcedor do Verdão, alô, torcedor do Palmeiras. Tá tirando pontos do Botafogo. O Botafogo empatou em 0-0 com o São Paulo. Ulisses Costa deu recado mais cedo e até por isso o Verdão na vice-liderança vai tirando 2 pontinhos. Vai tirando 2 pontos do Botafogo, que é o líder do Campeonato Brasileiro. Placar de 2-0, Verdão vence o jogo. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Chegamos a 29 minutos jogados deste segundo tempo. Tenta descer para o campo de ataque. O Palmeiras passe de John pela meia esquerda. Intercepta a marcação lateral. Manual para o Palmeiras cobrar no campo de ataque pela ponta esquerda. 2-0. Palmeiras vence. Quem dirige com a 99 conta com incentivos para ganhar mais. É 99. Lateral já cobrado. Vem Verdão com pressa na meia esquerda. Pediu uma falta que não existiu. Na ponta esquerda, Rony. A arbitragem manda seguir. Daverson domina. Tenta escapar. Esse sim. Derrubado. Insiste. Fica no lance. Pede a falta. A arbitragem para e marca a falta para o Cuiabá, cobrada rapidamente, tem pressa Daverson, recomeça e sai jogando tranquilo. Felipe Augusto no círculo central do gramado, trabalha a bola para Denilson pela meia esquerda, aciona Riquelme para cima da marcação de primeira para Lucas Mineiro no círculo central do gramado, estava pressionado, voltou na meia direita para Jonathan Cafu na ponta, passe errado, Derek não chega, intercepta a marcação do Palmeiras, sai jogando, Luan de perna esquerda, o zagueiro tira pela lateral, mais um lateral marcado na ponta direita para o Cuiabá sair jogando, no toque da Bandeirantes, você confere, o Pouteirinho tá girando e a bola rolando pra você. Arena Pantanal, Brasileirão, relógio marca 30 jogados do segundo tempo. Cuiabá 0, Palmeiras 2, Rafael Veiga, o golaço de Richard Rios, tá dando Verdão, que de esportes da Bandeirantes. Fala, Luiz Felipe Nunes. Martelli, na Copa do Mundo Feminina, a Suécia bateu a Austrália por 2-0 e garantiu o terceiro lugar. Amanhã, às 7 da manhã, tem a grande final entre Espanha e Inglaterra. Bandeirantes. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Passamos de 30 jogados, daqui a pouco tem Timão em campo, Cruzeiro e Corinthians se enfrentam no microfone da Bandeirantes, 9 da noite. Cuiabá desce para o campo de ataque, saída errada do Verdão, na meia esquerda, Derek é obrigado a recuar.
Derek, obrigado a recuar pelo círculo central do gramado. Felipe Augusto chama para o campo de ataque na meia esquerda. De primeira para Lucas Mineiro. Lucas Mineiro para Denilson. Denilson de primeiro, bolão. Daverson na grande área, tentou passar para trás. Corta o zagueiro. Tira a zaga do Verdão. Lateral marcado para o Cuiabá cobrar no campo de ataque pela meia esquerda. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você economizar. Para você economizar e abastecer sua casa ou comércio. Com oportunidades campeãs. Está na sua vida. Está no Tenda. Desce o Cuiabá, Derek domina pela meia direita, pressionado pela marcação de John. Abandona a ponta, vem por dentro, pedalou, balançou, chamou para a perna esquerda, soltou o passe, a bola é boa para Riquelme. Riquelme na linha de fundo, Cruz explode na marcação e volta no contragolpe. Rony lançado no campo de ataque, não tinha ninguém a não ser o Rony. 3 jogadores do Cuiabá, corta a marcação, tira Marlon, fica na meia direita. Fica para Denilson. Denilson pela ponta mais uma vez para Matheus Alexandre. Matheus Alexandre tenta pintar a marcação. Prefere voltar mais atrás para Felipe Augusto. Felipe Augusto na intermediária ofensiva pela meia direita. Gira para canhota. Entrega para o zagueiro Marlon. Marlon deixou a bola passar. Voltou para Riquelme. Riquelme para Marlon. Marlon no círculo central do gramado. Chama para o jogo Denilson. Denilson na meia direita. Escapou. Abandona a ponta. Vem por dentro. Palmeiras só observa o Cuiabá jogar. 2-0. Palmeiras vence o jogo. Grupo Souza Anima Eficiência em Segurança e Serviços. É no Grupo Souza Anima. 32, Mauro Betti, 32, Palmeiras. Firme nessa vitória aí, Mauro. Por hora, né? Dizem que 2-0 é um placar perigoso só para quem tá perdendo por 2-0. Mas com quase 33 da segunda etapa, era que vinha com a bola e como agora, olha os homens. Vem-se embora o Cuiabá. Vinha, o chute cruzado do Jonathan Cafu. Não, o Jonathan Cafu já saiu. O Lucas Mineiro estava por lá. E o Palmeiras afastou. Pode completar, Mauro. Não pode dizer que vai ser jogo assim até o final, quase que o plano inclinado, o Cuiabá atacando a meta do Everton, mas o Palmeiras se defendendo. Vai ser assim até o final. Vem-se embora o Cuiabá, tenta descer pela meia esquerda, vai variando as jogadas, espreme o Palmeiras no campo de retaguarda, desce para o campo de ataque, passe errado, intercepta a marcação do Palmeiras, sai jogando dentro da grande área, o Andes despacha para ataque, é para Rony, Rony para Veiga, Veiga tenta ficar com ela, trabalha a bola para Fabinho, Fabinho, bolão pela ponta, contra-golpe, tá armado, Rony perde a bola, o Arthur é quem domina na meia direita, Rony fechou no Falcão, o Arthur vai levar essa bola para casa, né? O Arthur não, na verdade era o Breno Lopes lá pela ponta. Breno Lopes e o passe errado, na verdade agora ela volta, se oferece para o Palmeiras, tinha que ter soltado essa bola por dentro, não conseguiu chegar o Rony, recomeça o Verdão, trabalha Fabinho tenta o lançamento pela ponta esquerda, corta a marcação, volta na entrada da grande área, bola para o Cuiabá, e aí o Matheus Alexandre vai ganhar o lateral pela ponta direita. 33 jogados desse segundo tempo, Palmeiras está vencendo, 2-0, vem mais uma mudança. Vem aí Jailson, camisa número 30, para a saída no Palmeiras do Rafael Veiga. Saindo e entrando Jailson, camisa número 30 no Verdão. Jailson em campo. Acho que já foram as 5 também, né? Pelas minhas contas já. É a quinta, a última. Jailson em campo, vai embora o Veiga. Bom jogo do Veiga, hein? Um gol, trabalhando bem, armando as jogadas. Gostei do Veiga em campo, hein, Mauro? Normalmente eu gosto. Ele era o craque do campeonato quando foi chamado pela última vez para a seleção, caiu um pouco de produção, mas vai se recuperando e é fundamental. O Palmeiras tem sido, aliás, nos últimos 2 anos. Vai ser jogando o Verdão, Everton dentro da grande área. Placar de 2-0. Palmeiras está vencendo. Verdão vence o jogo. 2-0 em cima do Cuiabá. Cuiabá vai somando a derrota. O Palmeiras soma 3 pontos importantíssimos. Sobe a 37. Se aproxima do Botafogo, que tem 48. Empatou em 0-0 hoje com o São Paulo no Morumbi. O Everton sai jogando. Despacha para o campo de ataque. Vai ter disputa pelo alto. Jailson para tocar de cabeça mais alto que ele. Corta a marcação. Briga por ela. Fica com ela na meia esquerda. Insiste o Derek. Derek recomeça na quarta zaga, na meia esquerda. Sai jogando Cuiabá. Cuiabá tentando um golzinho para botar fogo no jogo. Por enquanto o placar é de 2-0. Verdão vence. Tenta escapar para o campo de ataque. Ranieri pediu passe errado. Para ninguém, na linha lateral, na meia direita, bola pro Verdão, 35 jogados, chegamos à marca de 35 desse segundo tempo, Palmeiras, você vê que lá do outro lado estava o Marcos Rocha deixou pro Luan, ninguém tem pressa para repor essa bola em campo, Palmeiras está contente com 2-0, lateral marcado pro Verdão, Marcos Rocha, arremessa pro campo de ataque, vem pro domínio, tenta ajeitar no peito, Rony volta na grama, perde a jogada, retoma Marlon sai jogando pelo círculo central pro Cuiabá, 2-0, o Verdão sabe que é um placar perigoso, até por isso marca no seu campo de defesa, Denilson abre a jogada pela meia direita para Wellington Silva, sai jogando Cuiabá com a bola nos pés, vai gostando do jogo, Matheus Alexandre por dentro, trabalha a bola de primeira, Denilson volta para buscar o jogo e dá certo, enxerga Felipe Augusto,
livre na intermediária ofensiva central, ele abre a jogada na meia esquerda, entrega para Riquelme, Riquelme olhou para o meio da grande área, cruzou, explodiu na marcação, corta. De qualquer jeito, o Fabinho tira e ataque contra a defesa. O Fabinho tirou mais uma, mas ela voltou para o Cuiabá. Insiste Augusto, Felipe Augusto na meia esquerda, acelera a bola, Ranieri pela quina da grande área, bola chega para Riquelme, Riquelme recua no círculo central do gramado, mais uma vez Felipe Augusto, o Palmeiras observa, o Palmeiras liga o modo, jogar por uma bola, jogar por apenas uma bola. Vem para o campo de ataque, Wellington Silva, desce mais uma vez para o Cuiabá, no círculo central do gramado, se apresenta para fazer o domínio, Felipe Augusto escapou da marcação, pedalou, balançou, girou, soltou pela ponta, bola para Denilson, Denilson volta o jogo atrás, entrega para Felipe Augusto, na intermediária ofensiva, de novo giro, passe o Cuiabá, o Fabinho observa a jogada e só dá Cuiabá por enquanto trocando passes, não consegue ter aquele último passe, gira fora da grande área, mas não consegue fazer a pressão, vem-se embora mais uma vez Felipe Augusto pela meia esquerda, entrega, trabalha a bola de primeira para Lucas Mineiro para Augusto pela canhota, é para Riquelme pedalou, balançou, voltou o jogo para Denilson recua pela quarta zaga, 37 minutos jogados neste segundo tempo, placar de 2-0. Diga. Público, 19.115 torcedores, 19.115 torcedores na Arena Pantanal. Placar de 2-0, o Verdão tá vencendo e eram quase 20 mil torcedores que queriam pelo menos ver o golzinho do Daverson, hein, Mauro Betti? Ah, queriam, mas é aquela coisa, eu vou falar como torcedor também, eu queria que fosse uns 4-3, 3 gols do Daverson e 4 gols do Palmeiras. Adoro o Davinho. Motopeças com qualidade e segurança tem que ser Nakata, sabe por quê? Ora, porque Nakata e é tudo azul. Placar de 2-0, o Palmeiras está vencendo o jogo. Vem para o campo de ataque mais uma vez, desce o Cuiabá, o lançamento é feito, quarta marcação. Palmeiras tenta descer o contragolpe, aberto pela meia direita, Breno Lopes volta o jogo. Agora sim, Palmeiras troca passes no campo de defesa. Dinheiro parado na poupança é dinheiro perdido. Abra sua conta na Semicapital. Invista com a maior corretora independente do país. Acesse semicapital.com.br/bandeirantes. 38 jogadas do segundo tempo. Vem-se embora para o campo de ataque mais uma vez. O Palmeiras agora troca passes, usa o tempo que tem. O Palmeiras está vencendo por 2-0. Trabalha a bola Fabinho na meia esquerda. Entrega para Murilo no círculo central do gramado. Recua para Luan, seu companheiro de zaga. Acelera a jogada pela meia direita. A bola é boa. Chega para o domínio do Marcos Rocha. Trabalhou, balançou, chegou na linha de fundo por baixo. Por baixo corta Riquelme e bota em lateral. O lateral está marcado para o Palmeiras. Próxima bandeira de escanteio pela ponta direita. Tem pressa para botar a bola em campo? Não, nada. Marcos Rocha, capitão do time hoje. Tem pressa nenhuma, tá vencendo por 2-0. Jogadores do Cuiabá esgotados no meio da grande área. Lateral vai pintar lá pela ponta direita, já cobrado. Marcos Rocha arremessa a bola de primeira, volta a jogada Jailson de primeira para Marcos Rocha, na quina da grande área, vai pintar, levantamento na segunda trave, era para subir, chegava Rony, cortou a marcação, voltou na entrada da grande área, insiste o Verdão, acalma o jogo, Fabinho para Mike, na esquerda, por dentro, agora mais uma vez para Luan, se apresenta o zagueiro no campo de ataque, inverte o lado do campo, na ponta, chapelou, Marcos Rocha, fintou, abandonou a ponta, veio por dentro, perdeu a bola, pode pintar contra-golpe armado para o Cuiabá, por baixo no carrinho. Tira mais um o Richard Rios. Completa o Verdão. Insiste na meia esquerda. Fabinho pede a bola. Recebe na intermediária ofensiva pelo lado esquerdo. Quase 40 minutos jogados deste segundo tempo. Breno Lopes se apresenta. Volta o jogo no círculo central. Verdão troca passes. De novo com Murilo. Murilo na meia direita para Marcos Rocha. Para Breno Lopes. E o Breno Lopes vai ganhar o lateral. Mais um para o Verdão cobrar no campo de ataque. Você sabe, na hora de fazer a troca de fluido de freio e fluido de radiador, escolha quem entende tudo do assunto para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. No toque da Bandeirantes você confere, o ponteirinho está girando e a bola rolando para você. Campeonato Brasileiro, Arena Pantanal, relógio marca 40 jogadas do segundo tempo. É vitória do Verdão até o momento. Cuiabá 0, Palmeiras 2, plantão da Bandeirantes. Diga lá, Luiz Felipe. Martelli, daqui a pouco, às 9 horas, Cruzeiro e Corinthians jogam no Mineirão com transmissão da Rádio Bandeirantes, com Rogério Assis, o canhão na narração. Curtindo o futebol na Bandeirantes. Palmeiras está vencendo 2-0, jogo parado. Mauro Betting, 40 jogados. Finzinho de jogo, hein, Mauro? Finzinho de jogo que o Rafael Veiga foi determinante, como seria também o golaço, ou está sendo o golaço
do Richard Rios para a grande vitória do Palmeiras, talvez elástica demais do que foi o jogo. O Palmeiras foi melhor que o Cuiabá, criou mais oportunidades, merecia, mas o Cuiabá, ainda mais na segunda etapa, fez alguma fumaça para cima do Palmeiras. Era até jogo, claro, até porque temos os longos acréscimos do Brasileirão, mas por enquanto o Palmeiras, mais uma vez, como acontece com o Abel, muito eficiente, muito contundente, muito seguro aqui atrás. Vem pro campo de ataque mais uma vez o Cuiabá, mas não se acerta, intercepta a marcação do Palmeiras, desce pro contragolpe com falta. Falta marcada, campo de defesa na direita, derrubado. Derrubado o Breno Lopes. Para ter uma ideia, Martelli, o Cuiabá tem só 3 derrotas do ano jogando em casa em 19 jogos. Essa é a 4ª derrota do Cuiabá jogando na Arena Pantanal neste ano. Quem dirige com a 99 e conta com incentivos para ganhar mais é 99. Vai terminar o jogo, finzinho de jogo, 41, quase 42 deste segundo tempo. Desce para o campo de ataque mais uma vez o Palmeiras domina na meia esquerda. Trabalha a bola Mike. Erga a cabeça, rente a marca da Cal. Bola para Breno Lopes. Lopes volta o jogo para Murilo. Murilo no círculo central do gramado. Entrega para Richard Rios, incansável Richard Rios. Recomeça pela quarta zaga, Marcos Rocha na meia direita para Rony. Rony recomeça mais uma vez lá atrás. Marcos Rocha para Luan pela ponta direita. Se apresenta Breno Lopes. Ele cruza a fronteira, desce para o contragolpe. Vem Verdão. Jailson aberto pela meia direita na quina da grande área. Passou a bola na linha de fundo. Era uma bola perfeita para a descida de Breno Lopes. Corta a marcação, parado o jogo, bola para o Cuiabá. É isso. Marcada a falta, bola para o Cuiabá no sistema defensivo. Palmeiras sem pressa nenhuma vai conquistando mais uma vitória e diminuindo a vantagem. Agora a vantagem do líder Botafogo para o Palmeiras caiu para 11 pontos, Martelli. Sil renova a energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. O Marubete, são 11 pontos. Palmeiras tem chances ainda de disputar o Brasileiro? Obviamente, matematicamente sim. Mas, e na bola? O que pensa Marubete? Na bola, deixa eu ver essa bola primeiro. Vem Verdão, de novo, Breno Lopes na meia direita, clareou para a linha de fundo, cruzou, não tinha ninguém. Travado pela marcação, mas volta para ele. Breno Lopes insiste, volta a jogada na intermediária ofensiva pela ponta. É para Marcos Rocha acalma o jogo, trabalha por dentro para Luan para Marcos Rocha no campo de ataque. Troca passes agora o Palmeiras, sempre essa, Murilo no círculo central do gramado. Clareou, fatiou um bolão pela ponta esquerda como se fosse o meia. Que bola, boa bola para Mike. Rente a marca da Cal na linha de fundo, na meia esquerda, a bola saiu. A bola do Mike saiu na meia esquerda, dominou mal. Pode completar, Betinho. Para dizer que assim, são 11 pontos, é algo parecido com o que aconteceu naquela recuperação fantástica do São Paulo no Tricampeonato Brasileiro de 2008 contra o Grêmio. É exatamente a mesma diferença. Mas o Botafogo precisa cair muito de produção e o Palmeiras mantém isso aí mais um pouquinho. Lembrando que tem Libertadores para o Palmeiras, deverá ter Sul-Americana para o Botafogo, para a coisa virar. Ainda a faca, a bola, o queijo, os pontos e o título estão nos pés do Botafogo. A informação tem gol. Tem gol na rodada, é isso? É isso, Martelli, tem gol no Maracanã. O Fluminense sacramenta a vitória 3-1 para cima do América, John Arias. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas internet até entrega e totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. Quase 45 minutos jogados deste segundo tempo. Vai terminar o jogo em 40 minutos da Bandeirantes. Rogério Assis assume, tem Timão em campo, Coringão em campo. Cruzeiro e Corinthians se enfrentam com Alexandre Pretzel. Pedro Ramiro também nas reportagens. Já escalou o Timão, já escalou o Cruzeiro. Desce o Cuiabá para ataque. Escapou da marcação na meia esquerda, clareou, veio por dentro, bateu travado pela marcação, escanteio. Numa jogada individual, o Derek parou na marcação, escanteio marcado na ponta esquerda para o Cuiabá, Melo. Explodiu no coco do Luan. A bola tinha endereço, ia pro meio da área ali e acabou explodindo no jogador do Palmeiras. Foi para fora, tem escanteio a equipe do Cuiabá. Relógio marca 45 jogados do segundo tempo, escanteio. Escanteio para o Cuiabá cobrar lá pela meia esquerda. Riquelme toma a posição para fazer o levantamento e sobe a placa. 4. Vamos até 49. Escanteio, Riquelme vai para o levantamento, vai terminar o jogo. Quem sabe agora para botar fogo no jogo. Levantamento na primeira trave, chegou, desviou de cabeça na segunda trave. Marcos Rocha em cima da linha, tira. O Marcos Rocha tirou, salvou o Verdão. Insiste Riquelme na meia esquerda, 3 dedos da bola enjoado, deu um soco na bola. O Everton tira, mas não acaba com o perigo. Voltou para Edenilson,
Denilson de novo, levantou com desvio pela linha de fundo. Agora em tiro de meta, mas foi dupla pressão para cima do Verdão. Cortou o Everton, cortou o Marcos Rocha, quase um golzinho do Cuiabá, Melo. É, o Marcos Rocha muito bem posicionado no segundo pau, na cabeçada no primeiro pau, passou pelo Everton e não pelo Marcos Rocha. Em cima da linha, tira o gol do Cuiabá. Agora o Palmeiras tem tiro de meta e sem pressa vai administrando a vantagem. O Verdão vai ganhando fora de casa do Cuiabá, 2-0, Bartelli. Mauro Betti, que susto, hein? Que susto tomou agora o Verdão. Foi sim, mais uma vez o Palmeiras se salvou, nem sabe direito como, mas é aquela coisa do futebol de um time competitivo, um time que vive um bom momento como o Cuiabá, que vai pra cima. Ainda tem jogo, até não tem tanto jogo, porque vai só, entre aspas, só até 50 na segunda etapa. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, é no Grupo Souza Lima. 46,5 vai terminar o jogo, vamos até 49, o Cuiabá perde por 2-0, o Verdão vence. Verdão se aproxima, tira 2 pontos do Botafogo, que empatou em 0-0 com o São Paulo no Morumbi. Com essa vitória, tira 2 pontos, vai para 11, a vantagem do Botafogo em cima na liderança com o Palmeiras, que é o vice-líder. 47 vai marcar o relógio. Teremos só mais 2 de jogo na Arena Pantanal. Já Cruzeiro e Corinthians no microfone da Bandeirantes, inclusive com os times escalados. Rogério Assis dá o recado. Sai jogando o Cuiabá, domina pela meia direita, Denilson cruza a fronteira, ergue a cabeça, trabalha a bola por dentro. É para Mineiro filtra a marcação, recomeça na quarta zaga. De novo na meia esquerda, se apresenta Ranieri por dentro, bola para Derek abandona a ponta, vem por dentro, na intermediária, clareou para Denilson ergue a cabeça, fatiou na segunda trave, caiu o jogador do Cuiabá, uma pancada para o meio da grande área, o Everton! Salva o Everton, uma pancada na diagonal, mas tem volta. Denilson insiste na perna esquerda de novo. O Everton agora tranquilo, agora no centro do gol, ele só tirou para escanteio. Depois de uma pancada, mas não valia mais nada, por quê? Estava marcado o impedimento do jogador Wellington Silva. Que defesa do Everton, aliás, 2 defesas do goleiro do Palmeiras. Numa primeira, o chute cruzado, ele foi buscar no cantinho. Na segunda, o chute bem colocado, estava bem posicionado o Everton para fazer a defesa, mas já estava marcado o impedimento. Vai terminar, Martelli, menos de 1 minuto, Palmeiras conquistando mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. 48 jogados do segundo tempo, o torcedor do Verdão já começa a comemorar um pouco mais forte na Arena Pantanal. O Verdão vai vencendo por 2-0, já não há tempo para o Cuiabá pelo menos empatar o jogo. 48-20 vai terminar a partida, vai terminar com o Verdão vencendo. Cuiabá ainda insiste, quer um golzinho, domina no círculo central do gramado, caindo pela meia esquerda, cruzando a fronteira, desce para o campo de ataque. Derek recomeça para Felipe Augusto de primeira para Denilson, acalmou a jogada, Denilson na meia direita, enxerga a passagem do lateral, Matheus Alexandre, o passe errado, corta a marcação, contra golpe armado com falta em cima do Fabinho, e para cartão, e para parar o jogo, para inclusive se tornar cada vez mais próximo da vitória o Verdão, hein, Melo? É, o Verdão consegue a falta agora, Fabinho, e vai terminar, Martelli, nada de cartão. Placar de 2-0, o Palmeiras vai vencer o jogo, o árbitro não marca nada além do cartão, ergue o braço, aponta o centro de campo. Termina o jogo na Arena Pantanal, Verdão vence. Cuiabá 0, Palmeiras 2, Rafael Veiga e Richard Rios, 2-0 pro Verdão, na vice-liderança se aproximando do Botafogo, agora na Bandeirantes, antes de Cruzeiro e Corinthians. Alô, João Paulo Capelani. Alô, Pedro Martelli, a caça ao líder continua, Palmeiras tira 2 pontos da vantagem na tabela de classificação, Palmeiras vivíssimo, e vence mais uma, atuando agora fora de casa, Palmeiras 2, Cuiabá 0, foco claro semana que vem na Copa Libertadores da América. Felipe Melo, seu destaque final. No apito final você volta com a entrevista coletiva de Dom Abel Ferreira Melo. Vamos lá, Capela, o Palmeiras consegue mais uma vitória no Campeonato Brasileiro, diminui a distância para 11 pontos. É distante, mas vem diminuindo. Botafogo hoje apenas ficou no empate com o São Paulo e o Palmeiras venceu. A distância é de 11 pontos e o Verdão agora foca
na Libertadores da América. Quarta-feira, às 9h30 da noite, Deportivo Pereira e Palmeiras, jogo lá na Colômbia, e o Palmeiras, que não contou com Gustavo Gomes, Vanderlan, Gabriel Menino, Luiz Guilherme e Dudu na partida de hoje, jogadores que devem voltar e reforçar o Verdão na próxima rodada pela Libertadores da América. Já no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras joga domingo que vem contra a equipe do Vasco, e o Zé Rafael, tomou o terceiro cartão amarelo hoje e está fora do jogo, do próximo jogo do final de semana contra o Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro. No mais, Palmeiras volta para São Paulo, se prepara então para o jogo de quarta-feira contra o Deportivo Pereira pela Libertadores da América. Primeiro jogo fora de casa, já na fase de quartas de final do Campeonato Brasileiro. Capela. Daqui a pouquinho volta o Felipe Melo no microfone de esportes da Bandeirantes para falar muito mais sobre toda a expectativa envolvendo o Palmeiras em reta final de temporada. Não só no Campeonato Brasileiro, mas claro, o foco, a obsessão em busca da glória eterna é a Copa Libertadores da América, já a partir da semana que vem. Mauro Betting, Maurão, vamos falar primeiro sobre a vitória do Palmeiras 2-0. Um time, obviamente, não com força máxima, mas o suficiente para mais 3 pontos na tabela de classificação, hein, Maurão? É bem isso mesmo, Capelanes. Não foi um jogo brilhante, não se esperava tanto. Tem Deivinho, tem o Walter, tem o bom time, tem o Cleison, que se é machucado no final da primeira etapa. Tem o Jonathan Cafu, que diz que tem experiência de Champions, e tem mesmo pelo Ludogorets da Bélgica, da Bulgária e tal. E não foi um jogo muito fácil, mas ficou um pouco mais fácil quando o Palmeiras fez 1-0. E claro, ficaria bem mais fácil depois do gol do Richard Rios, o 2-0, um golaço da entrada da área, uma bomba inapelável e indefensável para o goleiro Walter. No segundo tempo, em que a equipe do Cuiabá teve pelo menos umas 4 oportunidades, o Palmeiras dos contragolpes também 4, uma ótima partida do John, mas ninguém foi melhor do que o Rafael Veiga, e o Palmeiras, sem toda a cavalaria em Cuiabá, acabou conseguindo um baita resultado para deixá-lo ainda mais animado para o jogo contra o Pereira. Claro que o Palmeiras é favorito, mas é quartas de final de Libertadores, ninguém chega numa fase assim de qualquer jeito, ninguém chega tantas vezes como o brasileiro que mais venceu a Libertadores partidas, jogos como visitante, teve a maior vencibilidade da história desde 1960 e um trabalho longevo e extremamente competente do Abel Ferreira. Pode descansar algumas peças importantes, tem viagem, tem jogo, mas tem o Palmeiras muito bem, como mostrou nesses 2-0, e que mesmo quando não joga tão bem, consegue resultados como esse. É claro que o Palmeiras é bastante favorito contra o Pereira, mas historicamente o Palmeiras, assim como o Flamengo, o Palmeiras dá uma parmeirada, o Flamengo dá uma flamengada e se complica em jogos mais complicados. Eu, como torcedor, prefiro pegar o Real Madrid com o Bayern de Munique, com a Holanda de 74 e o Brasil de 70 do que pegar o time da Rádio Bandeirantes da Copa CS. Mas eu acho que o Palmeiras já curtido para conseguir a classificação, claro, lá na volta no Allianz Parque, Capela. Bom, e aí já projetando, Maurão, é o seguinte: Palmeiras Deportivo Pereira, ok, todo respeito, merece e tal, mas o Palmeiras é muito favorito. Agora, você tem mais preocupação com o Racing ou com o temido Boca Juniors em La Bombonera? Eu acho que está mais ou menos no mesmo nível, tecnicamente, futebolisticamente falando. Mas o Palmeiras, assim como passa por cima do River na Libertadores, não em outros torneios, né? Na Mercosul, por exemplo, 98, o Palmeiras, para ser campeão pela primeira vez, passou até pelo Boca nas fases iniciais. Libertadores é a zica desgraçada, né? E quando não é zica, também a arbitragem ou tudo junto, né? Foi assim em 2000 e 2001 e foi assim na semifinal lá de 2018, né? O Palmeiras estava o jogo controlado, em 5 minutos tomou 2 gols da equipe do Boca, depois empataria no Allianz Parque e não iria para frente, né? Mas talvez seja o momento para acabar com essa zica. Então venha quem vier, e se o Palmeiras, claro, passar pelo Pereira, venha quem vier, o Palmeiras tem condições de ir a mais uma grande final em busca do tetra da glória eterna. Mas para isso, primeiro tem que passar pelo Pereira. E venha do outro lado o Racing de Avellaneda, que é a Academia, é a Academia Argentina, como é a Academia Brasileira Palmeiras. A gente aguarda as cenas dos próximos capítulos, Capelanes. Perfeito, Mauro Betting. Só pra gente fechar, nota do jogo pra você, Mauro. Um jogo muito agitado, apesar da derrota, vai. Pois, nota 6,5. Não, eu não gosto de dar meio. Nota 6, e nessa nota 6 eu vou dar 6 pro Cuiabá e 7 para o Palmeiras, o grande vencedor por 2-0. Um abraço pra você, Mauro Betting. Sempre um prazer e um dever estar com você. Beijo. Um abraço, beijo, Maurão. Ei, Mauro Betting, no microfone de esportes da Bandeirantes. Palmeiras venceu, Palmeiras 2, Cuiabá 0. Então, lembrando, rapidamente, Luiz Felipe Nunes, vamos lá no pique do plantão esportivo da Bandeirantes. Muitos jogos movimentando a rodada de retorno do Campeonato Brasileiro. Atenção, é isso mesmo que você ouviu. Começou o segundo turno do Brasileirão oficialmente neste sábado. Vamos lá, Luizão!
Vamos lá, Capela. São Paulo e Botafogo empataram em 0-0 no Morumbi. O Internacional perdeu do Fortaleza 1-0, gol de Thiago Galhardo no Beira-Rio. Agora há pouco acabou Fluminense 3-1 em cima do América Mineiro e Palmeiras 2-0 em cima do Cuiabá. A gente vai transmitir agora Cruzeiro e Corinthians lá no Mineirão. E amanhã, às 11 da manhã, tem Vasco e Atlético Mineiro. Os jogos das 4 da tarde do domingo são Santos e Grêmio, Curitiba contra Flamengo e, para fechar o domingão, Bahia e Red Bull Bragantino. Na segunda-feira, fecham a rodada Goiás e Clube Atlético Paranaense. O seu maior terror. Ele o fala em freguês. Atlético Paranaense, ele começa a se tremer inteiro na base. 8h33, vem aí mais uma jornada esportiva da Bandeirantes, hein? Vamos falar muito sobre Cruzeiro e Corinthians. Já escalamos os clubes e daqui a pouquinho você vai ouvir. Salve o Corinthians! Alô, fiel torcida corintiana, vem junto, vem com a Bandeirantes. São Paulo já entrou em campo e empatou. Palmeiras entrou em campo e venceu. E o Corinthians perde, vence, empata, já, na voz de Rogério Assis, com Alexandre Pretzel, com Pedro Ramiro, com todo o timaço, equipe técnica interna da Rádio Bandeirantes, Michel Lopes na mesa de som, Beto Rebaque, Central Técnica Bandeirantes, no switcher com imagens do YouTube, tem o Alan Marcel, e claro, em todas as plataformas digitais, você vem com a gente, 9 da noite, a bola rola, é o Coringão em campo, fechando uma rodada de gala de sabadão. Corinthians grande, sempre altaneiro, és do Brasil, o clube mais brasileiro. Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Para tudo na vida existe um porquê. E aqui entre nós, a gente sabe, existe sempre uma pergunta sobre desempenho.